Moça, isso aí, pessoal, iniciando aqui mais um episódio do programa Hora da Luta. E hoje estou aqui com o mestre faixa vermelha, o primeiro faixa vermelha do programa. Realmente, assim, um dia muito especial pra gente. Estou aqui com o mestre Arthur Virgílio Neto, um cara de uma bagagem imensa, uma história marcial, assim. Tem muito para nos contar aqui, mestre. Muito obrigado por estar te recebendo aqui. Para mim, como pessoa, é uma honra. E o programa mesmo, tudo que o programa tem representado, as histórias que ele tem trazido até hoje. Teu nome sempre está cruzando aqui nos praticantes. Então, é um excelente dia pra gente. Muito obrigado aqui. Vamos aqui navegar aqui na sua história hoje. Fique à vontade. Eu que agradeço, Rodrigo. Você sabe o carinho que eu tenho pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. Sua mãe é uma pessoa brava. Seu pai é um cara correto a vida inteira. Grande amigo meu. E eu tem aqui o mestre Estão aqui com a gente o Soneca, que é uma figura, me mostrou um vídeo dele, que deu para ver toda a capacidade de luta que ele tem. Sim, é um cara diferenciado. Uma pessoa mais pesada do que ele, muito mais alta, com mais envergadura em perna, em braço, em tudo. Tem o outro meu amigo que eu não estou vendo ali. Orlando. Não. Aí tem aqui o Fábio, meu amigo, tem o Tá todo mundo acompanhado aqui, bem acompanhado. E tudo bem. É o seguinte, o jiu-jitsu é a minha vida, sabia? Eu fui para o Rio de Janeiro, meu pai eleito deputado federal, a capital era no Rio. Cheguei lá, fui muito maltratado na escola, no começo. Assim, não fisicamente, mas naquela chacota. Aluno novo, levava pelo braço, o outro levantava e não fazia nada com o outro. Comigo, que eu chamava de Amazonas, né? Bem, foi uma coisa assim. Eu tive vontade de voltar para Manaus. Meu pai falou para mim: meu filho, se você quiser voltar, você tem várias tias lá que querem te acolher, se você quiser ir. Só que elas e eu vamos imaginar que você, antes de começar propriamente a sua vida, você já aceitou uma grande derrota. Exatamente. Primeira derrota. Então você tem que se afirmar aqui. Aí, foi seu pai que falou? Foi. Me levou. Sábio, hein? Me levou com o Eloy Dutra, que era faixa preta de jiu-jitsu também. Porque o Eloy Dutra não era praticante, tinha brigado com o Hélio, por razões dele pessoais. Aí o Eloy me levou na academia do Haroldo de Brito. E lá tinha uma pessoa que ensinava chão. Não podia lutar, era extremamente assim, barrigudo, baixinho, não tinha. Então ele me ensinava, ele conhecia, ele chamava de Neuazar, o que para mim era jiu-jitsu. Sim, Neuazar, parte do judô. Judô, né? Parte de chão do judô. Ele sabia mais do que a parte de chão do judô. Eu acho que o exemplo de pessoa que soube ligar as duas coisas foi o Flávio Canto. O Flávio Canto, ele era ótimo no judô a ponto de ser medalhista olímpico, né? E por outro lado, ele era um senhor faixa preta de jiu-jitsu. Duríssimo, treinou com todos os nomes duros, todo mundo respeita ele. Eu tenho muito respeito por ele também. Então, eu senti a necessidade de uma coisa assim. Meu pai me botou com essa necessidade à disposição para eu resolvê-la. Fui lá. Um belo dia tinha um sujeito, Fernando, era uma figura, era o chefe da turma lá, chefe da galhofa lá, né? Aí um dia eu tô saindo já, mas já treinando, já. Valdemar Santana, que depois teve a luta com o Hélio Gracie, mas o Valdemar Santana me ajudava, eu perguntava para ele, me ajudava. Já falamos aqui. Mestre, só para contextualizar, esse Valdemar Santana que o senhor está falando, sim, a famosa luta com o Hélio Gracie, né? Foi sim, de 3 horas e pouco. Eu sempre digo que foi. Eles falam, o Hélio Gracie fala, o Hélio Gracie tinha orgulho dessa luta. Mas também Hélio, sim, ele diz assim, 65 quilos, 43 anos. E Valdemar, 89 quilos só de músculos e 25 anos e faixa preta. Já pensou um negócio desse? Uma coisa assim. A pressão que o Hélio Gracie suportou? O Haroldo de Brito tentou oferecer para ele, mestre, que ele era amigo dele. Mestre, o senhor pode fazer 10 minutos por um descanso, 3 rounds. Fica tudo bem. Não, eu quero até um morrer. É um pouco cabeça dura, né? Morrer. Valdemar não queria a luta. Valdemar gostava dele. Imagina como é que foi lutar com seu próprio mestre, né? E mais, assim, ele fez as pazes com o Hélio Gracie de uma casa de 4 quartos em Brasília, Valdemar. O Hélio tinha com o Carlos, o mestre Carlos, o mestre Hélio tinha uma questão de terra do Ceará. Eles ganharam, porque era deles a terra.
Então, ele ia para lá para resolver as coisas. Nenhuma porta se fechava para ele. Porta de qualquer ministro se abria para ele. E o Hélio Gracie acabou, depois de fazer as pazes com o Valdemar, se hospedando na casa do Valdemar. É mesmo, mestre? Depois daquela luta, tudo? E eu nunca vi o Hélio Gracie chorar. Vi ele chorar quando o Valdemar morreu. Olha só. Aí ele falou pra gente assim, olha, eu tenho o maior orgulho daquela derrota. Tenho o maior orgulho. Aquela derrota provou para mim mesmo que eu sou realmente um homem. Aí ficou falando aqui. Aí eu digo, tudo bem com o Valdemar, eu sou amigo dele. Então o seu encontro com o Valdemar foi depois dessa luta, logo depois? Foi depois da luta. Depois da luta que ele se ouviu ele treinando ali para lhe ensinar. Aí ele teve paciência comigo. Eu já te contei o caso do Passarito, que eu encontrei o Passarito em 2 ocasiões. Isso, Criança pode falar. me chamou de fedelho. Não posso perder tempo com um fedelho como você, Passarito. Ele tinha perdido, já comentamos já, né? Carson Gracie ganhou dele. Valdemar Santana ganhou dele. Ivan Gomes ganhou dele. O Cris Pereira ganhou dele. Então, eu digo, olha, o cara, para os bons, ele não é tão bom assim. Ele só era maior que eu, né? Um belo dia teve um evento lá muita gente nossa foi. Eu tive o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí eu vi ele lá. Eu cheguei com ele e falei, Passarito? Ele falou, sim. O que é? Eu disse, eu sou aquele menino que você chamava de fedelho, lembra? Na academia do Ouro de Brito. Isso depois de quanto tempo de treino, mestre? Eu estava bem, eu estava faixa pretinha bem, estava em forma. O cara me botou para lutar com 31 pessoas, eu não perdi nenhuma. Todas de 98 para cima. Até 2012, uma pessoa. O outro, que é faixa vermelha também, o Rosado, o irmão dele, o irmão do Rosado, pesava 10 quilos, era faixa preta, todos os dois eram faixa preta do Emetério. Aí o Rosado tomou a decisão de ir para o Rio. Enfim, porque eu venci com muita tranquilidade a luta com o irmão dele, entendeu? Que, aliás, eu achava uma ótima pessoa. Aí, muito bem. Aí ele não quis. Eu disse, pô, a gente podia fazer um treino ou uma luta. Se você quiser uma briga, também. Eu estou me oferecendo para você aqui de corpo e alma. Você continua para mim aquela pessoa forte, aquele jeito bonito, que vai para o espelho, fica se olhando no espelho. E é muito vaidoso, muito vaidoso. Você é bonito. Agora, só que eu queria te testar agora. Eu não sou mais fedelho. Se você me derrotar, eu sou fedelho pro resto da vida. Se eu te derrotar, você é apenas um cara vaidoso, que não tem relação de humanidade com ninguém. E que, por exemplo, lutou com o Castro, pediu revanche para ele? Não. Pediu revanche para o Valdemar? Não. Pediu revanche para o Ivan? Não. Pediu revanche para o Euclides? Não. Então, eu queria ser essa pessoa a quem você dá uma revanche moral, porque você me chamou de fedelho. Ninguém me trata assim na minha família, meus amigos não me tratam assim. Agora, isso foi o que melhorou a minha vida, porque depois que eu comecei a fazer aquela coisa lá, o jeito que comandava a baderna toda lá, saiu, ele vinha falando assim, como se ele fosse professor da gente, sabe? Não dá bola para ele mais. Aí ele barra numa senhora, sua velha filha disso, não sei o quê, sai da minha frente. Eu digo, você que andou de costas para ela, rapaz. Aliás, pede desculpa para ela. Aí ele falou assim, olha o Amazonas aí, o Amazonas se metendo a gente aí. Pede desculpas para ela e meu nome não é Amazonas, meu nome é Arthur. Aí ele falou, olha, Amazonas, estou entendendo o Amazonas. Me chama de Amazonas mais, rapaz, me chama de Arthur. E pede lá, seu perobazinho. Aí ele chegou, atrasado na história, 3 anos quase mais velho que eu. Aí ele veio, para todo mundo, parecia que era o maior brigador de rua que tinha. Sim. Ele chegou para mim, eu passei por perninha dele, montei, aí ele tentou uma coisa idiota mesmo, né? Aí eu digo, ficou assim, eu peguei o braço dele e disse, muito obrigado. Agora você fez uma coisa que prestasse, me ligou o seu braço. Vai quebrar. Se eu continuar puxando, vai quebrar. Claro. Aliás, o objetivo dessa chapa é para quebrar o braço mesmo. Agora, você fez, então pede desculpa para a senhora, senão vai quebrar mesmo. Ele falou assim, desculpa, senhora, fala mais alto. Desculpa, senhora, fala mais alto, senão o braço vai. Aí ele falou, desculpa, senhora. Eu digo, ah, bom, agora tá. Meu nome, como é que é meu nome? Eu falei, Arthur. Não é mais Amazonas, não? Não. Tá bem. Agora, se você encher meu saco e falar mal do Amazonas, eu vou te castigar de novo. Entendeu? Você achava que eu era teu. Agora eu estou achando que você é meu.
Você e todo mundo da sala. A roda girou. Otávio Barato. Pô, isso que eu fiz alimentar uma greve que não tinha a menor razão de ser. Era uma escola para classe média, mais para alta. Uhum. E a mulher sofreu muita ditadura e teve que fechar lá, porque ela ensinava russo. E os imbecis da ditadura achavam que ela era comunista por isso. A gente está falando de que ano exatamente? Foi depois do golpe, assim, 64. 60. Foi até 88, foi 60. Estava só piorando, só se consolidando mais, né? Sim. Aí ela foi chamada a depor. Por que ela ensinava russo? Ela falou, claro, que tem 2 polos econômicos importantes desse mundo, inclusive militarmente falando também. Estados Unidos e União Soviética. Então, a Rússia com aqueles países que ela dominava e colocava no seu entorno. Então, se fosse, ela previu isso. Se um dia fosse a China, eu estaria dando aula aqui, não só de russo, como de mandarim. Porque eu quero que os meus alunos saiam daqui prontos para ganhar empregos bons no mercado. Saiam daqui para ganhar dinheiro, para levar uma vida boa. Entendeu? Mesmo assim, ficaram perseguindo, ela trancou a escola. Eu fui deputado já, para quebrar em cima dele já, e tudo mais, né? Então, a decisão, a conversa do seu pai ali, de ter mantido o senhor no Rio de Janeiro, e na sequência ter conhecido o jiu-jitsu, ali deu uma melhorada na sua moral ali no colégio, né? Não? Depois aconteceu tanta coisa comigo, que meu pai um dia chegou comigo, confusão não sei onde. Aí o seu filho estava lá. Não sei o que, um amigo nosso que estava em perigo, ia me socorrer. A gente tinha uma espécie de associação mesmo, de amizade firme, né? Associação. Isso com o pessoal do colégio ou da academia? O pessoal da academia que eram meus amigos de verdade. Entendi. Né? Que aí eu cheguei, chegou um rapaz chamado Otávio Barato, eu me lembro dele. Ele falou assim, você não vai fazer a greve? Claro que vou. Vocês estão fazendo a greve? Eu sou contra vocês. Vou fazer a greve sim. A primeira da sala é a Lídia, né, Lídia? Você não quer entrar, não quer? Dona Isa, abre que eu e a Lídia vamos entrar. Aí abriu pra gente. Aí esse batalha, ele viu assim, o senhor, o que você está fazendo com a gente é inaceitável. Eu digo, deixa eu te falar só uma coisa. Você parece que é idiota, né? Não sei se você joga bem vôlei mesmo, mas você parece idiota. Porque se eu disser uma verdade, é uma verdade que eu vou dizer, você vai ter que engolir. E essa tua cortadinha de merda é muito pior que a minha cortada. Eu corto de 1000 jeitos, entendeu? De 1000 jeitos. Então não enche mais meu saco. Se não quiser falar comigo, passa por lado de lá. Fala assim, eu não gostamos de falar contigo. Agora não venha me respeitar. Já passou o tempo que vocês podem me respeitar. E agora eu também não quero que vocês respeitem mais ninguém aqui dessa sala. E também, né, mestre, tipo, se quando eu morei lá nos anos 90 já tinha esse bloqueio contra os amazonenses, imagina essa época, né, que o senhor tá falando. Só que o pessoal que vai ver fala assim, pô, mas por que tanto? Porque realmente quem é do norte, né, que ia morar no sudeste, principalmente ali no Rio de Janeiro, existe até um termo pra gente, né, que é os paraíbas, né? Não sei se na sua época chamava, na minha época, quem é norte e nordeste pros cariocas ali, com todo respeito aos cariocas, mas isso é real, né, nos tratava como paraíba, né? Então, imagina aí que nessa época devia ser um preconceito muito maior, né? Só que aí começou a ver... O senhor sentiu que a luta lhe trouxe houve essa mudança? Mudou, me deixou assim com noção de até onde devia ir. Aham. E ao mesmo tempo com uma outra noção que era de que... E o senhor começou então quando o senhor teve na academia do Hélio mesmo? Não. Eu comecei na academia do Reison. Ah, do Reison. Depois passei para o Carson. Entendi. Então, o Reison, Carson, né? Então, na academia, a academia do Reis ficava onde no Rio? Era na rua, se não me engano, Rua Bolívar, algo assim. Ah, em Copacabana mesmo, né? Que eu acredito que seja onde ele mora, né? Ele mora ali por Copacabana, Bolívar, né? Bolívar tinha o antigo Cinema Rox, não é isso? Ele tem uma boa idade já, mas sempre com aquela bicicletinha dele. Isso. Eu cheguei a ver ele passando em Copacabana de bicicleta, tudo. Uma pessoa muito humilde, de um mestre de... E o melhor amigo que eu já tive... Muito conhecimento. Foi o Hollis. O irmão mesmo, para todas as horas, para as coisas. Mestre, e me conta aqui uma coisa, curiosidade também para a geração mais nova que vai ver a gente. Como era essa figura do Hélio Gracie dentro da academia? Era um cara imponente? Era um cara... Conta aí, qual é a visão do Arthur naquela época, né? Chegar na academia, quando você encontrava o Hélio. O que o senhor sentia dele? O que o senhor pode falar dele pra gente aqui? Uma vez teve uma história que a Reila não contou. A Reila Gracie, que é minha irmãzinha. Sim, que escreveu um livro, né? Só que ela botou lá que não colocou, ela colocou que o Holly, Ricardo e eu e o Reison, nós éramos marginais ao sistema, não era ladrão. Sim. Era mais ao sistema. A gente não aceitava o sistema ditatorial que estava ali, né? Isso é verdade. Aí
uma vez o mestre Carlos, ele tinha 22 quartos na casa dele. Eu fui criado como da família, sabe? Então, toda vez que faltava, a revista Realidade, revista Nova, Veja, que vai tirar uma foto da família Grace. Então, estava faltando sempre alguém, eu era escalado para ser esse alguém. Entendi. Eu já fui todos, assim, o tempo todo lá, e ele ficava me divulgando que era que não era, né? Mestre, Aí- também vou ter que lhe interromper, perdão, mas sempre contextualizando para a rapaziada aí mais nova, isso aí que o senhor está falando é de uma coisa, né, falando de uma época que a família Grace era extremamente um clã fechadíssimo, né? E o senhor tinha acesso a isso. Então me responde por que que o senhor tinha acesso a isso na época? Era o seu andamento na academia? O que era que lhe dava acesso à família Grace nessa época? Assim, eles, de modo geral, eles todos gostavam de mim. Carley, que mora nos Estados Unidos hoje, que tem um rapaz, o Crollion, que um rapaz que tocava 7 instrumentos de ouvido, sabe? E o Hélio gostava, eles, vai treinar com músico? Eu digo, vou, tenho um orgulho de ser amigo desse músico. Aí ele às vezes ficava um pouco chateado com os nossos exageros, sabe? Aham. E ficava chateado com o Roger também, tudo mais. O Hélio, E o Hélio, aí ele era um cara duro, disciplinado ou não? era duro. Ele é duro na disciplina. Entendi. Ele é duro. Uma vez eu cheguei numa viagem lá da Bahia com o Rollins. Eu tinha um bug, né? Eu fazia uma viagem naquele estado. Um bug já era uma coisa para doido, né? Sim. Quando estávamos descendo a Serra de Pesópolis, voa lá e enguiçou, vai e vem. Então aquele de nós que não estava guiando, dirigindo, ficava limpando para o outro. Assim, Sim, entendi. Aí eu disse, olha, o cansado foi dormir. O Cássio queria, o Hélio queria me pegar um. Aí ligou para o Cássio, Cássio, se o Neto aparecer aí, traz ele aqui. Eu queria fazer um exame com o Heitor de faixa preta. Se ele vencer do Neto, ele é faixa preta. O Cássio falou, Cássio, adianta outra hora, porque o Roger está dormindo, você vê, né? Eu também estou louco para dormir, eu vim aqui só porque estava com saudade de você, do pessoal todo. Aí o Cássio disse, mas vamos lá, vai aparecer, vamos lá. Faz só o que eu mandar. Eu falei, Cássio, eu faço tudo que você mandar. Exatamente o que você mandar. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade de influenciar você enorme, sabe? E ele era muito bom mesmo. O Cássio. Com pessoa, com alma, com instrutor. Cássio. Ele fazia você olhar para o adversário e você ver uma mosquinha. Sim, tá falando do Cássio, né? Ele fazia você Sim, sentir um isso é gigante. todo mundo fala isso. É a aranha, ele é mosquinha presa ali, que você vai comer a hora que quiser, né? Aí ele tinha um negócio. E acontecia de eu estar embaixo, tudo esse cara pesado, aquele maluco tá comigo, né? Aí ele, levanta, Neto! Aí eu não sei nem quantos caras tinha. Ele levantava mesmo, dava um jeito de levantar mesmo. O Cássio era uma figura extraordinária, como pessoa, como ser humano. Eu gostava demais dele. Se eu soubesse que ele estava doente, eu tinha aprendido aqui em Manaus. Ele estava com diabetes, estava com problema de câncer de próstata, né? Aham. Aí veio aqui, foi até um. Ele se emocionou e chorou, eu também. Eu lembro uma entrevista que ele deu no Jungle Fight 1. Sim. Aí ele falou, esse cara aqui, o Arthur Neto, a guarda dele é muito boa e tal. Falou. Eu acho legal isso porque o público, mestre, por mais que a gente fale que é o seu faixa vermelha, eles não têm, como eu disse, a história vai se perdendo no tempo, entendeu? Era uma guarda traiçoeira, né? Então hoje a gente tem uma oportunidade muito boa de contextualizar tudo, Era entendeu? muito defesa, mas lógico que... O senhor gostava mais de fazer guarda? Não, eu queria o desespero dele. Ah, entendi. Quando ele ficava desesperado, aí eu passava para cima, entendeu? Entendi. Passava... o cara acaba exagerando, né? Ele quer vir de qualquer jeito, mas também, num desses treinos aqui, que fizemos um torneio de academia, eu fraturei a mandíbula, Aham. porque o cara levantou por lá e queria dar a roda assim. Eu levantei, eu usei em pé com ele, levantei, mas não cheguei a tempo. Ele veio em muita velocidade, não foi culpa dele. Fraturou aqui a mandíbula. Entendi. Aí podia passar 21 dias com tudo aqui. Com arame, né? Mas graças com aquela coisa, o seu, se tem coisa melhor, deve ter. Né? Eu sei que fomos lá com ele. Aí ele falou assim, o Heitor, faixa marrom. 8 minutos que ele gosta, que ele luta, né? O Neto está acostumado com luta 10 minutos, faixa preta. Ok. Aí ele disse assim, eu quero então que seja uma luta assim que em 10 minutos.
Aí o Cássio falou para ele assim, o Cássio sabia que eu estava cansado, sabia. Ele falou, tio Hélio, vamos fazer uma luta, 3 rounds de 10 minutos por 1 de descanso. Aí o Hélio ficou ótimo. Ele deve ter dito, pô, o cara chegou da viagem agora. Aí que vai ser uma babada, né? Aí cheguei. Você acha que o Hélio lhe chamou lá para pegar uma peça no senhor? No fundo, ele era que isso. Ia perder. Entendi. Do jeito que eu cheguei da Bahia, de lá. Aí cheguei, o Cássio falou, não faz outra coisa, não sei guarda. Faz outra coisa. Quando tiver faltando mais ou menos o último round, tiver faltando meio minuto, você solta os cachorros. Também. Aí fiquei lá. Ele ganhou o primeiro round porque não passou o guarda, mas ficou ali. Eu cansando. Segundo round, essa você vai morrer de ir, e aqui todo mundo vai morrer de ir, porque eu cheguei, disse assim, Cássio, eu vou até o final, mas estou com vontade de vomitar imensa. Disse, ótimo, vomita em cima dele. Vomita em cima dele. Lógico que eu vou vomitar. Olha, essa é a mentalidade caçungrense, isso mesmo. Tá melhor do que no tatame do tio Hélio aqui, né? Aí chegou, aí fiquei com, quando faltavam 35 segundos, para acabar a luta, ele seria vencedor por pontos. Ele deita a cabeça em mim, o Cássio não chegou nem a dar ordem para que eu soltasse o cachorro. Ele ia de agora. Ele deitou aqui em mim, cansado, e falou assim, para mim tá bom, já chega. Aí o Hélio falou umas coisas duras para ele lá, tudo mais. Ficou chateado, Hélio? Com ele. Ficou com ele, né? Depois falou assim, poxa, eu pensei que você estava... Como ele ficou chateado comigo também, né? Brigadorzinho de rua aí, faz isso por você, não sei o quê. Eu disse, mestre, não fiz nada com ele. Pode até ser um brigadorzinho de rua, mas eu não fiz nada com ele. Eu ia fazer nos 30 últimos minutos. Então, não foi preciso isso, o problema não é meu. Eu não gostei dele, eu gostei de ter ganho. E também não queria ganhar dele. Eu gosto dele como pessoa, tudo mais. Ele acabou... Foi indo para o João Alberto, por indicação minha, para o Álvaro, para ele. Mestre, e o senhor também, numa época, a gente estava falando aqui antes do programa começar, que o senhor viu a chegada de vários nomes, né, que são lendas hoje, a Fernando Pinduca, e por aí vai, né? Conta aí pra gente, então, se depois do Hélio, o senhor foi pro Cássio, né? E essa sua passagem lá no Cássio. Você viu aquele livro que tá em inglês, mas não sei se tem com versão português, um americano veio aqui, um bom lutador americano, e ele agora me falou que ele quer fazer uma seleção americana para derrotar uma seleção brasileira. Ele não é possível. Escreveu um livro agora. Escreveu um livro, ele fala muita gente. Drysdale? Ele foi. Drysdale, Robert. Eu não li, Robert, mas eu vi uma entrevista dele e tenho minhas ressalvas em relação a ele, porque ele... Da maneira dele, a opinião dele, né? O Fábio Gugel achador ele numa entrevista no podcast. Eu acho que falta um pouco mais de respeito, entendeu? Respeitar o mais velho, a história. Eu acho que quando a gente fala de arte marcial tem que ter muito cuidado, porque tá falando dos mais velhos. Pois é. Tem que ter muita inteligência também. E também eu não acho uma coisa boa, sabe, Rodrigo? Ele chegar, aprender jiu-jitsu aqui e se tornar um cara que foi campeão. Sim, exatamente. Um cara que tem uma história para contar. E ao mesmo tempo querer agora ferrar com a gente com uma suposta que ninguém está preparado para isso. Mas a gente organiza rapidamente, né? Sim, uma boa seleção e pronto. E ele está dando aula com esse objetivo. Eu acho que, tipo, ele tem que entender que muitas das coisas que ele faz e ganha o dinheiro hoje é graças à família. Ele dividiu por época, sabe? Ele quase todas as épocas, não sei porquê. Ele está lá, e eu vou falar aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que você mesmo confirmou, que ele chegou e falou da iniciação dele no jiu-jitsu, porque era o Luiz Carlos Valois. Luiz Carlos Valois, primeiro, um grande juiz. Segundo, um grande conhecedor de direito penal. Uma pessoa extremamente preparada. Eu andava em São Paulo, muita gente me conhece lá. O senhor não é do Amazonas? Eu digo, senhor, pois é. O senhor conhece o Luiz Carlos Valois? Meu amigo, como se fosse um filhão para mim, um sobrinho, uma coisa muito querida. Ele fala assim, pois é, se eu pudesse mandar o livro dele, eu falava pro Caco, manda para lá, não sei o que. O Caco sempre foi leal. O Caco nunca deixou de mencionar que eu tive alguma coisa a ver com a entrada dele
no jiu-jitsu logo com o Carson, né? Você está falando do Caco Caminha. O Caco Caminha, não, o Caco não é o Caco Caminha, o Caco Valois. Ah, o Caco Valois, entendi. O Caco Caminha treinou comigo. Sim, a gente vai entrar nesse assunto aí dessa rapaziada toda. Mas pode continuar, por favor. Aí o Caco sempre foi leal, uma pessoa correta, sabe? Uma pessoa que eu tive a honra de colocar nele a faixa coral. Tive a honra de colocar nele a faixa coral. Eu, como tive a honra de colocar também no Bebel. Também o Peixotinho, Pinduca, nós passamos lá. E agora meu irmão Ricardo merece mais do que a Real, mas a Coral. Eu quero Ricardo Libório. Não, o meu irmão Ricardo também. Ah, sim. Também merece. Esse aqui ganhou a Coral da gente. Sim. Colocamos lá, todo mundo colocou um pouquinho dele aqui. Ricardo Libório é um grande amigo, sabe? Grande amigo mesmo. Foi o fundador dessa American Top Team. Aí ele é uma grande pessoa humana. Mestre, e também... Depois tem uma história boa para te contar. Não, vamos passar aqui, por favor. Não vamos deixar passar nada em branco hoje. Hélio Gracie, Carson Gracie. Vemos ali toda essa história no Carson Gracie. Você pegou a preta com o Carson? Peguei com ele. Pegou a preta com o Carson. O Reis me deu e ele confirmou. Ok, o Reis me deu a faixa preta e confirmou. Aonde entra o mestre Oswaldo nisso? Oswaldo é um mestre de judô. Que ano, mais ou menos? Ele melhorou muito esse conhecimento de judô, de jiu-jitsu, quando ele começou a dar aula de judô para o Hollis. Uhum. O Hollis sabia, lutava judô como todos os esportes, aliás. Uma vez o Zico me falou que o Vitor Belfort jogava bem futebol, ele era titular, e aquele Juan, que foi do Flamengo, da seleção, era a reserva dele lá, no projeto do Zico, né? Então ele disse assim que o Vitor Belfort daria para nadador, daria para... tem umas pessoas que são assim. E veio aqui... O esporte tem caminhos abertos em todos os esportes, né? O Hollis era assim. O Hollis era muito, assim, ele morreu pela enorme teimosia que ele tinha. Minha mulher, minha esposa, até faleceu recentemente, eu estava no banheiro tomando banho, estava aquela água gelada, ela disse assim, Neto, eu disse, o que foi, gente? Falou, o Hollis morreu. Pô, eu sentei, fiquei 3 horas ali, com a água em cima de mim, 3 horas em cima da água. Depois falei com a Ângela, liguei para a Ângela, a esposa dele. Eu vou lá, o enterro dele, claro, vou fazer tudo. Aí ela falou para mim assim, você sabe quem me deu muito orgulho, Neto? Eu não sei se é uma coisa que me deu muito orgulho também. Ela disse, talvez seja. Você quer dizer? Para mim, eu falei, digo, foi ele ter morrido com uma dignidade enorme. A mesma cara do Hollis, tranquilo. Vendo a morte, ele não bateu para a morte. Mesmo cara. Porque a gente, só para explicar aqui, né, o mestre Hollis Gracie morreu num acidente trágico de asa delta, e o que o mestre está falando aqui da teimosia dele, né, porque tinha tudo para ele não decolar, né, tinha todas as condições, todo mundo avisou, e mesmo assim ele, no ímpeto dele, ele botou na cabeça dele que ele ia voar aquele dia com a asa delta. Ele já estava voando. E assim fez, né. Sabe onde é que eu acordei para isso? Ele deve ter feito muita força para reverter o quadro também, né. Poderia morrer com outra face, mas isso é uma característica, todo mundo fala, né, que a face dele de tranquilidade foi que chamou a atenção de todo mundo, né. Olha só, a Ângela pegou o Hollizinho e pegou o meu afilhado de casamento, o Igor, botou aqui, ficou aqui com eles, e para eles não verem, né. Eles estavam desligados assim, aconteceu aquela coisa triste, né, e o Hollis, ele é uma pessoa que ele fazia tudo também. Você acha que esse ímpeto do Aldo é muito por causa das viagens dele? Um cara que viajava o mundo, conheceu o sambo, conheceu o judô? A mãe dele foi uma pessoa que viveu um tempo com o mestre Carlos Gracie, que ele teve 22 filhos, acho que 14 ou 15 que homem e o resto mulher. Já pensou? Aí ele tinha uma casa de 22 quartos, sempre um era meu, porque eu ia para lá muito, né? Aí uma vez, na história, antes de eu falar uma coisa séria, eu fui com uma namorada lá, aí uma namoradinha, aí eu... Isso na casa do Carlos, Gracie. Aí chegou pra mim, falou, campeão, vem cá. Eu fui lá com ele, ele falou assim, é pra casar? Eu disse, não, eu sou muito jovem, ela também, não, apenas tô gostando dela, de mim. Bem,
Eu fiquei intrigado. Fui almoçar com ela fora, voltei lá, ele lá, é pra casar? Ele perguntei pra ele, por que o senhor perguntou se é pra casar? Aí ele disse, eu pensei que ele sabia de alguma coisa, se era tido alguma, fez alguma bobajada lá com os próprios filhos dele ali, né? Chamou sua atenção a pergunta dele. E de noite eu falei, ele falou, não, pra você não me chatear mais, eu vou te dizer, ela é uma moça bonita, mas ela tem quadril estreito. E todo mulher que tem quadril estreito, o filho é bunda mole. Filho sai bunda mole. Aí já acabou. Pô, esse daí tinha conhecimento, né? Quantos filhos mesmo? 22. Nossa, o cara tinha um exército, hein? 15 homens ou 14 homens. Esse aí é um reprodutor mesmo, hein? Você sabe que... É muita pensão alimentícia aí, qualquer coisa. Poxa, mas ele também, o senhor teve a oportunidade de ver a metodologia dele, né? Eu imagino, o senhor ficava na casa dele, tudo. O senhor deve ter visto vários treinos, né? O que chamava a atenção? O que o senhor acha que o Mitsui Maeda, que ensinou, passou essa parte do jiu-jitsu para ele, o Konde Koma, o que o senhor acha que ele aplicava ali para os filhos, que fez diferencial, que depois se espalhou pelo mundo, na sua visão ali, tentando voltar no passado? O que pô, assim, esse cara era diferente assim? Explica um pouco pra gente. Era assim, o Carlos, né? O Carlos era uma pessoa muito consciente, fazia uma yoga muito boa. Quando era 4h30 para 5 horas da manhã, ele já estava ali. E ele pulava com a idade que tinha, daquela altura, ele tinha 80. Eu me lembro do último pulo que ele fez. Tinha tudo certinho no joelho dele. Ele pulava 3 metros e pouco, como que fosse um gato, assim, sabe? Aí era uma pessoa muito querida mesmo. Aí a gente conversava muito e tudo mais. E um dia eu fiz uma besteirada com ele enorme. Ele preparou nesse dia, que era uma moça que não seria boa reprodutora, né? Quadril estreito. Aí eu cheguei, ele fez uma solenidade lá, sem açúcar, sem nada, pudim assim bonito, ele botou um totem que ele tinha lá, tinha um cachorro Doberman que tomava conta daquilo, se alguém de noite fosse ali, o Doberman ia enfrentar a pessoa. E aí, quando eu acordei assim de madrugada, eu falei para ela, poxa, eu vou comer um pouco daquele pudim. Poxa, o cara trata você como um filho, você vai fazer uma cavadinha dessa aqui, mas legal, aqui tem tanto lugar, 500 geladeiras aqui eu já vi, e você vai logo implicar com o trabalho do cara. Eu disse, não, mas eu fui lá, loucura, né? Fui lá, peguei o cachorro foi junto comigo, meu amigo, né? Como se fosse uma operação. Eu ia na operação caça ladrão. Né? Ele foi perto, ele falava assim, andava assim comigo. Eu cheguei, levantei, peguei o prato que eu tinha pegado. Quando eu peguei, fui desgastado, tudo desmoronou, né? Eu levei, comemos, lavamos tudo. Eu lavei tudo, não deixamos. Ela falou assim, pô, mas eu não entendi, não gostei disso que você fez. Porque o cara trata você com uma dignidade, é um filho, ele te chama de campeão. Eu digo, mas não é só a mim que ele chama de campeão, ele chama outros também. E por isso não, eu gosto dele porque ele gosta de mim, e ele gosta de mim porque eu gosto dele. Então, o que você fez foi uma molecada. Eu não acho que seja uma coisa de um cara que, a sua idade já não é mais você tão infantil assim de fazer uma coisa dessa. Bom, deixa eu dormir agora, vamos dormir. 40 minutos depois, ela falou, quem é? Rickson. Eu quero falar com você, Neto, Rickson. Eu falei, oi Rickson, o que houve? Ele falou, não, o tio Hélio, o tio Carlos, está chamando para nós irmos lá reunir com ele na academia. Quando eles reuniam de academia era para dar esporro, escurambar, né? Reclamar de alguma coisa. Aí ele falou assim, eu falei, pode ser que eu não consegui dormir de noite, cara. Não tem jeito, ele quer que tá de qualquer maneira, não sei o que, tá bom. Lavei o rosto, aquela coisa toda. Fui lá, escovei o dente, fui lá. Aí ele chegou e disse assim, bom, ele não falava palavrão, o Hélio até falava, ele não. O pior palavrão para ele era sacaneta. Quando ele dizia sacaneta, ele estava expressando todos os demais palavrões juntos, né? Aí ele falou assim, tem um sacaneta aqui que resolveu me desmoralizar. Fiquei lá quieto olhando para ele. Ele disse assim, se esse sacaneta quer me desmoralizar, se acusar, está perdoado agora.
Aí, falei nada, fiquei na minha. Aí ele disse assim, ele perguntou, se essa caneta que ele mora já em frouxo, e ele não se acusa por ser frouxo, eu perdoo também. Aí que eu não falei mesmo, né? Aí estamos lá, ele disse assim, se essa caneta não tiver honradez dos bons lutadores, ele é ocupado por essa palhaçada que fizeram com o meu. Não sei se ele foi sozinho, se ele foi com alguma pessoa mais ou menos da idade dele, tipo assim, uma pequena quadrilha, né? Ou se ele, o que foi? É maluco? Não sei. Eu não tenho vocês como maluco. Será que esse rapaz é maluco? Então vamos lá. Ele falou, então eu vou dar meus 3 suspeitos. Seu Reison é um recalcado. Seu Carley é um animal. O Carley dormia inverno lá de Teresópolis. Ele morria, ele chegava no inverno com, não botava nada, só a roupa de kimono, e ele dormia ali, guardava um kimono de outro, dormia. E estava assim disposto, ele era um cara realmente físico, poderia ter sido, se tivesse treinado mais, um outro caso, sabe? Tinha até fisicamente, ele parecia um pouco. Aí ele disse, seu Carley porque é um animal, e o seu neto que acha que é mais esperto que os outros. Eu falei, pelo amor de Deus, um filho não, que eu não faria uma coisa dessa. O senhor sabe que não gosta de doce, você sabe que aquilo não era doce, não tinha nada de... É gostoso, mas não era nada de açúcar, nada que fosse... Pois é, mas eu lamento muito, mas... Eu acho que a pessoa que fez isso não fez sozinha. Fez com talvez 1 ou 2 adultos e com algumas crianças aqui fizeram isso com alguns adultos. Bom, aí Rossley tinha uma fábrica de fazer, estava criando uma fábrica de fazer colchão muito para o hospital, também aqui de água, né, d'água. E também quem sofria, por exemplo, daquele negócio do excessivo álcool, fica com aquela doença que mata mesmo lá pro final, e acomoda a pessoa um pouco, né? Aí nós compramos, eu e o Hollis, 4 para uma casinha que já alugou em Búzios. O Búzios era uma vila de pescadores mesmo. Aí o Hollis falou, aí ele foi cobrar da gente, o Rossley. Falou, a gente, olha, não temos agora, mas quando a gente tiver, a gente vai te pagar. E não pagamos nunca, né? Um dia... Não pede a história do pudim, eu quero saber o final do Carlos. Ele foi falando, nomeando cada um. Ele disse que era melhor de esporte, mas acabou morrendo. Mas Rossley, que tinha sido lesado por mim, pelo Hollis, a gente não ia pagar aquilo nunca para ele, né? Na nossa cabeça, ele tinha tantos na própria, no jardim lá da casa do pai, né? Ele tinha tantas daquelas coisas que eu disse, falei, pô, ele está cismando que a gente não pagou ele. Ele chegou e disse assim, ele me via junto com o Rod, ele falava assim, ô pai, eu estou sentindo o cheiro daquele pessoal do pudim aqui, sentindo o cheiro. Aí ele chamou mim. Aí depois ele saiu, aí tinha o Reis, uma coisa louca. Tinha o Reis, uma coisa... E essa história é famosa, porque antes de eu vir para cá, as 2 pessoas falaram, eu vou entrevistar hoje o mestre Arthur Vigias, cara. Rapaz, pede para contar a história do pudim. Foi. Um parceiro meu, que é o Alex Gil, falou, pede para ele te contar a história do pudim, cara. E aí, antes de eu perguntar, o senhor já tocou aqui no assunto. Isso aí só mostra quanto a sua intimidade ali com a família Gracie, como eu disse, sendo uma época muito reservada, que realmente não era qualquer pessoa que chegava. Sabe como é que eu me sentia? Como se eu fosse membro de uma seita, assim. Mas eu acho que foi isso a intenção do Carlos, entendeu? O jiu-jitsu era meio que... Talvez até a forma de que ele tem engravidado, ter sido pai de 22 filhos, né? Eu acho que meio que foi com essa intenção. 15 filhos, 7 filhas. De ter essa quantidade de pessoas para treinar. Né, colocar em prática aquilo que foi passado. A mãe do Hollis, por exemplo, você falou que ele viajava muito. Ela foi uma alta executiva da uma empresa de aviação americana. Onde o Hollis estivesse, ele tinha como filho dela, deu para ele o cartão, tudo escritinho lá. Ele pegava, só não pegava se não tivesse vaga.
Entendi. Mas se quisesse vaga, ele podia ir daqui para a Ásia, para o Ocidente. Isso facilitava então as viagens dele. Eu adorava, eu adorava. Que legal, que legal. Mestre, e também eu queria dar o seu relato, já que o senhor é dessa época, né? Dessa luta também do Cássio com o Valdemar depois. Como é que foi isso aí? E eram amigos, não era? Que eu já li. Eles eram amigos antes. Ele não queria lutar, mas o Cássio falou, ó, você vai ter que lutar, cara. Depois disso não tem pra onde correr. Eles tinham uma amizade um pelo outro. Até porque ali você tinha, na minha cabeça, tinha 3 caminhas na academia, especificamente do Hélio, né? Mestre Hélio. Tinha ali Cássio, melhor que os outros 2 que eu vou citar, tanto sem kimono quanto com kimono. Com kimono, o João Alberto era o 2º e o Valdemar era o 3º. Entendi. Sem kimono, o Valdemar passava para a 2ª e o João ficava para 3º. Mas eram os 3 melhores, enfim. Então, Cássio, João Alberto Barreto e Valdemar Santana. Valdemar Santana. Né? Aí eles eram pessoas que gostam de mim, eu gosto deles também. O João está com 90 e poucos anos. Ele agora já confirme com uma bengala que já lhe dá muita liberdade. A gente se reúne num clube no Rio, quando eu vou lá, a velha guarda de jiu-jitsu está ali. Que legal, hein? Mas até hoje ainda vocês conseguem se nós reunimos e tudo mais. E o João não gostava de a gente levá-lo e devolvê-lo, entendeu? O carro, alguém ia lá levar em casa. Ele agora está andando, né, bem. E é um pessoal, somos muito unidos assim. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco enciumado, talvez uma coisa meio infantil, quando eu ia o jiu-jitsu ser exportado. Eu dizia, pô, isso significava que eu perdi um privilégio, porque era tão confortável você saber jiu-jitsu e os outros não, né? Exatamente, com certeza. A Reila, que é minha irmãzinha, como toda a família dela, todas as mulheres da família dela, uma já faleceu, a Rose já faleceu. A Rose era uma pessoa que o Rolly Robson foi preso. Em verdade que tinha uma ligação com um grupo de guerrilha armada, foi preso, passou 64 dias, muito mal ali, por pouco não morre, né? E sobreviveu bem, graças a Deus sobreviveu. As pessoas assim, eram muito queridas umas das outras, né? E a gente tinha o que tocasse, não tocava nos demais. Tocasse, não tocava nos demais. Aí isso era uma coisa quase que natural mesmo, sabe? Nem precisava nem pedir, olha, aconteceu isso, estou indo para aí. Bateu o telefone, já corria para lá. A pessoa. Aí nós tínhamos nós tínhamos um garotinho, o nosso lado ruim, né? Tinha um garotinho desse tamanho assim, que era do meu prédio. O pai dele era contra-almirante da Marinha. Isso no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Era um garoto desse tamanho, bonitinho, todo certinho, todo forte. Treinava juízo com a gente, dava uma força para ele. Ia papai, a gente fazia aquela coisa enorme, ele ficava lá em cima, depois no nosso braço ali, né? Caía. Era um garoto legal. Hoje ele é um cara que parou. Até uns 2 anos atrás, ele é dono de uma dessas fábricas famosas de cueca. Uhum. E ele me mandava sistematicamente, todo ano, cueca que dava para 10 anos, assim, sabe? Legal, legal. Aí eu até aprendi com a minha esposa, e nós estávamos indo para o Rock in Rio, né? Ele saindo, eu falei, Paulinho, que bom, cara, abraço nele e tudo mais. Aí o garoto era do Barulho também, né? Ele chegou, aí idade que a babaquice nós imaginamos. Íamos lá tinha um posto, a época ele na praia, tinha lá um nome. Aí ele chegava, as pessoas viram ali, eu achei, mas que menino lindo, é tão lindo esse menino. Fulano, olha esse menino. Poxa, quando a gente se casar, né, estava noivo. Eu quero ter filho como esse, um menino lindo, tudo mais. Aí ele falava assim, peça a palavra. Aí, poxa, ele quer falar alguma coisa pra gente, menino tão bonitinho. E as outras pessoas, mas que gatinho, que bonitinho ele, não sei o que, tudo mais. Aí ele dizia assim, eu vou falar tudo isso decorado. Ele tinha a devida instrução, né? Aí eu, infelizmente, estava no meio dessa prelepada. Ele dizia assim, peça a palavra, tem a palavra. Ele falava assim, as mulheres aqui são todas merecedoras de respeito.
os homens estão todos cornos. Aí eu digo, rapaz, quem te der essa última não é legal. Porque os caras têm que dizer, esse aqui não são, mas ele queria, Reis é especialista nisso aí, e aí acabava uma confusão lá, e eles fazendo. Aí o filho dele falou pro meu pai que queria que o meu pai ajudasse, proibisse ele de andar comigo. Entendi. O garotinho. Porque ele ia pro pai com a gente e tudo mais. E esse garotinho que depois se tornou o dono... Tornou o dono dessa fábrica de cuecas. Entendi. A luta sempre fazendo essas conexões maravilhosas. Essas amizades, são duradouras, né? O senhor acabou de falar, sempre reencontra o pessoal da velha guarda. Ele tirou o garoto da academia do Carson. Uhum. Mas aí eu pedi pro Álvaro Barreto, irmão do João, então posso botar o menino lá? Dizer que te voltou na rua, que você falou, e não fala no meu nome, entendeu? Aí ele falou, não, tá bom. Aí pegou, deu aula pro garoto. Ele saiu pretinha, saiu peça preta bem. Legal. Garoto legal, Mestre, agora vamos aqui a Manaus, né? Como foi essa tua vinda aqui trouxe o Reis, o salvo engano, né? E conheceu o pessoal da natação, houve essa junção. Sim. Conta pra gente ali, por que teve esse episódio? E esse foi realmente o primeiro esse contato do jiu-jitsu, o senhor trouxe o Reis? Houve alguém antes da família Gracie? Não. Não? Foi? Não houve, não. Então... Eu vim pra cá. Eu estava assim, meio chateado, sabe, tanta coisa desestimulante. Só aquela ditadura permanecer, aquela porcaria, aquele bando de assassinos oficiais, né? Tem um assassino não oficial e tem um assassino oficial. Eram assassinos inoficiais. Deixa eu contar depois uma coisa que eu fiz com o ministro Venturini, Danilo Venturini, que eu fiz com ele, vou lhe contar depois. Okay. É o seguinte, eu estava num tempo, sabe? Aí saí, mas não podia ficar tão fora de forma. Aí, quando eu encontrei o Nilson, aquele bicho enorme, né? Falou, ele apenas era grosso. Ele não era um cara que estava me desafiando como eu entendi no começo. Ele queria dizer o seguinte, eu quero treinar com você. Entendi. Não estou te desafiando. Aí, muito bem. Ficamos lá e tem a turma da natação, quase toda ela passou por mim, como passou por mim também. Outras pessoas passaram por mim, outras pessoas que não eram, mas eles todos se harmonizavam ali. A gente conseguia harmonizar eles. Até muito, havia uma cisma de turma do Palácio do Congresso, com a turma da natação. Essa cisma, eu acho que a gente deu meia trava nela, sabe? Muitos amigos aí, tem muitas pessoas que até chegaram a graus elevados, faixa preta. Então, preciso talvez até ver um grau, talvez diz alguém até que mereça uma coral já. Dessa época aí, né? Eu sempre dispus à disposição deles. Aí é o seguinte... Era duro você estar naquela situação que eu estava. Eu vim para cá, me desliguei muito. Foi bom sobre esse aspecto. Eu corria, fazia minha aula lá, tinha aqui, eu não bebia nada. Fui para o bar dos ingleses, ficava vendo um lugar único de diversão que tinha aqui, que não fosse prostíbulos, mas bar dos ingleses. Era muito bom, bar dos ingleses muito boa. Aí, muito bem, eu tive algumas pessoas. Uma vez apareceu um senhor que te dava savate. Eles diziam que era uma... Aqui em Manaus? É mesmo, é? Campeão, dizendo que era um dos lutadores melhores que tinha na França. Savate veio para cá. Mas ele era francês? Era francês. Entendi. Falava português bem. Ok, faz sentido. Aí então. Ele chegou e disse assim... Eu achava que era ridículo comparar o savate com a capoeira. Até como luta mesmo. Sim. Se quiser marcializar o negócio, acho que o savate não dá para saída com... Se a capoeira não ficar na dança, ficar em tentar atingir mesmo, eu não vejo como um cara do savate possa enfrentar um capoeirista bom, entendeu? Aí... ainda mais se for uma luta de rua, né? Luta de rua, de ferro para dançar. Exatamente. Aí ele chegou um dia na academia, eu estava lá, ele falou assim, mestre, eu vim aqui para trazer um aluno meu, se o senhor puder concordar, o senhor mostra aqui um aluno seu. Eu digo, o senhor acha mais direito eu e o senhor começarmos? O senhor treina comigo, você comigo. Bem, o Nilson faz as regras. Ele falou assim, ele não lhe toca, não vai lhe bater, mesmo que possa, não vai, mas mesma regra. Se ele der um beliscão, eu desclassifico ele. Não pode fazer nada. E o senhor joga como o senhor quiser com ele. Ele falou, não, eu prefiro que seja um outro dia. Eu não sei por que o senhor vai perder uma oportunidade tão boa. O senhor quer testar seu aluno, nada é melhor para o seu aluno do que ver o senhor
por exemplo, me vencer e mostrar que o senhor pratica realmente um bom esporte. Tudo O mais. senhor que já veio já com uma bagagem muito grande de ver os desafios lá no Rio, né? Da família Grace, acompanhou vários, E né? antes queria empurrar um garoto. Tinha um rapaz, tinha um apelido, Jorge, hoje é médico, respeitado, e ele tinha um apelido. Eu falei, para você treinar comigo aqui, eu não tenho mais apelido teu. Esse apelido é teu, não vou nem dizer qual é. Pode até ouvir a gente. Uhum. Ele sabe coisa por ele. O pai dele me visitou dizendo que eu estava ajudando a fazer dele um homem de verdade, né? Que legal. Aí mas ele era um dos mais fracos que eu tinha lá. E eu estava com pouco tempo, com alguns meses, né? Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa, rapaz. O outro era todo nadadozinho, todo o remo, sei lá, bem fortinho. Aí eu disse para ele assim, o Jorge faz o seguinte, você vai procurar clinchar com ele, de qualquer jeito. Ele não tem capacidade para te dar uma queda de suelo, ele não tem capacidade para isso. Ele vai querer bater com o pé. Então você tem que ir para cima dele, porque o senhor vai para cima. Não dá tempo dele armar. Porque se ele arma a base que esse direito aqui fica aqui, é porque ele quer me bater com o direito, né? Quando ele troca, ele quer bater com o esquerdo, né? Então, isso eu mostrei para ele, mas nem pense, vai com tudo mesmo. Foi com tudo, caiu embolado com o cara deixou ele montar, esticou o braço, chave de braço, pegou, já tá, caiu. O pai dele veio no outro dia, lacrimejou comigo. Você está fazendo meu filho um homem. Muito obrigado. Eu falei, não, ao contrário, ele é uma pessoa ótima. Vai ser bom no que ele quiser. Ele quer ser médico, vai ser um grande médico. Vai ser um grande médico, vai dar uma cidade e tudo mais, blá, blá. Aí ele... E o cara falou, eu digo, mestre, nós não treinamos nunca. Ele falou assim, não, eu vou pensar numa hora melhor, eu era treinado muito pouco. Então, quando você se sentir à vontade, venha. Mas ele realmente não queria, ele não tinha coragem para vir. Entendi. Essa que é a verdade. E também o jiu-jitsu devia ser algo assim que ele não devia conseguir compreender, né? Tipo, como é que esse cara faz para bater num cara mais forte e tudo, né? Naquela época, então. Mas também, antes da gente iniciar aqui o programa, a gente estava conversando sobre uma situação que teve com o Noguchi, né? Conta pra gente aí como é que foi. Esse rapaz, uma pessoa... Do Karate Kyokushin, que trouxe o Karate Kyokushin aqui pra Manaus. Uma pessoa que era supostamente muito minha amiga, ele veio. Mas eu achei uma pessoa mais velha do que eu era, achei uma coisa mística, né? Eu percebi que ele vinha com essa conversa de lutar. Aí, essa pessoa me apresentou, era inclusive próxima de mim, assim, né? Não entendi. Porque entendi, como era aluno dele, trouxe com a vontade de vê-lo me derrotar. Apesar de ser uma pessoa tão querida minha, naquela época. Hoje eu não consigo ter o mesmo carinho. Entendi. Aí chegou, o Nilson, as regras são aquelas, né, Nilson? Ele não pode bater em você no rosto, não pode um tapinha no rosto, não pode puxar sua orelha, não pode fazer nada, não pode dar um soco, não pode fazer um beliscão a você. Ele vai lutar só com a arte dele. Aí foi, bom, deu 2 minutinhos. Aí o outro garoto que estava com um cara de bobo, eu digo, quando você quiser, o jiu-jitsu está aqui às tuas ordens. Para ele deve ter sido um impacto, hein, mestre? Porque anos e anos de luta, ainda usando... na prática não valeram de praticamente nada, né? Nada. Respeitando totalmente, pessoal. A arte marcial, que é duríssima, a gente não está falando disso, a gente está falando, na verdade, uma situação, né? E uma coisa na prática, né? E da nossa, né? Exatamente. Então, se na hora ali, ele deve ficou ficado perdido, né? Na situação. O senhor levou ele pro chão, foi isso? Foi tão engraçado. Eu tive que dar uma queda de judô nele. Entendi. Eu não queria nem fazer isso. Eu devia ter colocado, não vale queda de judô. Assim, aquela coisa, mas acabei dando. O que gosta. Aí caiu. Ele não tinha a menor condição de reagir àquela coisa, mãos atabajoadas, né? Sim. E eu achava também que tinha uma idade que pesava. Enfim, não foi eu que provoquei, foi ele próprio que foi. Ele foi lá, acho mais para entender e saber mesmo como lutador. Essa pessoa, né, que era muito próxima de mim, eu percebi que ele era o chamado Maria leva as outras, né? Entendi. Maria nem vai com as outras, leva as outras, né? E acompanhar. E levar, que faz acompanharem, né? Isso eu acho que também nessa época aí o pessoal via muito como novidade. Pô, o Neto chegou aí com uma luta, meu irmão. Isso sim. Não, a garotada ficou... chamou a atenção de todo mundo. Usando a expressão, a garotada ficou emprenhada de jiu-jitsu. Entendi. Impregnada de jiu-jitsu, sabe? Aí veio o Reiso, organizou um campeonato, muita gente que estava comigo lá,
todos que foram meus alunos ganharam, graças a Deus. E o Oswaldo chegou, mais com aquela parte burocrática. Incluiu ele sabia dar aula, porque ele preparou o Rhodes, para o Rhodes ser um grande judoca também. O Rhodes era excepcional como judoca. E esse pessoal como tudo, como boxeador, como tudo. O meu irmãozão que melhor que todo mundo em tudo. Aí chegou, o Oswaldo começou a dar aula e tudo mais, né? Mas tinha um campeonato com o meu nome, que assim o pessoal acha que isso aí é coisa para político se meter. Então eu nomeei assim, então o programa que havia, que foi criado pelo Oswaldo. E tinha eu fiz ajudei muito a funcionar quando estava na prefeitura. Eu queria ver o desenvolvimento do jiu-jitsu aqui. E muito bem, isso teve essas etapas aí. Mas o que eu sentia era a agonia da garotada. Quando eles viram um cara com 112 quilos, eu com 66, ganhar do cara em menos de 7 minutos, mas como? Esse cara deve ter descido do céu, deve ter sido. Chegou o famoso boto, com chique. Sim. Como é que está acontecendo? O que ele faz? Não faz força? Não tem mais força? Como é que é isso? O que vai fazer? Pois é. Mestre, uma curiosidade aqui. Da onde vem a sua oratória? Quem lhe ensinou? Como é que foi isso? Porque é uma coisa elogiada assim por todos, né? Existe até um jargão que fala, olha, o Arthur, mas não deixa ele falar, porque se ele falar, ele vai te convencer, meu irmão. Aquilo ali é perigosíssimo com as palavras. De onde vem essa oratória? Você sabe, eu assim... Do seu pai? O que houve? O seu pai, o Edson, meu querido amigo, ele já gostava disso. Ele achava que eu falava bem e ele brincava comigo. Você enrola bem. E seu pai me ajudava muito demais, é uma pessoa querida mesmo. Aí, meu pai era um grande orador. O padrinho do meu filho Arthur, que faleceu, uma coisa dura, ele foi um bom orador, Bernardo Cabral. O Almino, que foi padrinho do meu primeiro casamento, um excelentíssimo orador. O senhor aprendeu com essas pessoas? E conheci quando era adversário. Ele até falou para meu pai, um dia na casa dele, Carlos Lacerda, ele quis entrar numa tríplice aliança João Goulart, João Juscelino e ele. E o Brizola não quis entrar. Aí, depois achei um burrice do Brizola grande, porque aquilo ali era bastante pedirem para a rua e juntar milhões e derrubar a ditadura, que sabe, era uma grande coisa. Lacerda estava decepcionado com ela e tudo mais. Ele queria ser presidente por eleição direta, o Juscelino queria voltar a ser. Eles estavam casando bem. Aí um dia que eu arrumei a casa dele, meu pai me levou. Eu ficava só ouvindo, né? Aí ele falou assim, aqui, não sei se o doutor Juscelino conhece, olha, eu conheço. Por estudantil dele eu conheço. Ele, inclusive, se deu ao trabalho, que você vê que ele tinha muita máquina para fotografar, e no dia seguinte entregar um grande assim, túnel, sabe? Aí nós vimos alguns defeitos, não acabou aqui, não acabou lá, conseguimos entrar. Aí fizemos um negócio para dizer, quando ele estava inaugurando, a gente estava dando lá. O pessoal, ele disse, o lugar mesmo, concluiu? Não, não acredito na Serra, não acredito em você não. Aí veio a polícia, nós saímos, né? E tudo mais. Aí ele falou, Arthur, esse seu filho já não era boa prenda naquela época não, João. Ele pegava pesado na polícia estudantil, inclusive queria desmoralizar a minha inauguração. Eles foram para um monte de gente como ele, isso aqui, eu ri para boa também, porque ele falou, ele foi uma pessoa de, olha, eu considero o senhor o maior orador que eu já vi. Entendi. E ele realmente era. Um dia, parecia até coisa de doido, ele falou de 6 da manhã, na tarde, às 6 da manhã. E eu fiquei acordado até quase 4 ouvindo o cara. Depois eu dormi. Entendi. Então, essas pessoas foram sua referência. Então. Foram referência para mim. Entendi. E aí a coisa que meu pai me ensinou, alguém te aparteia, dá se quiser. Você não é obrigado a dar. Se alguém te começa uma parte muito longa, peça para encurtar o debate. É contra, ainda quer a parte longa, não curta. Aí fui pegando essas manhas todas. Quando eu cheguei lá, eu não me sentia exatamente um estranho. Eu me sentia bem, eu sou, sabe, vou dever um pouco ao nosso famoso jiu-jitsu. E as lutas marciais, tá ali o Quinto Soneca, tá o Fábio que faz,
O jiu-jitsu também ensina a gente a não tremer, né? Sim, com certeza. Se eu tô lutando com fulano, ou tô inaugurando uma tribuna que eu não conhecia, para mim era a mesma coisa. Eu tinha que vencer aquela luta, como é que eu ia vencer? Pensamento, né? O espírito do guerreiro. Já chega tá pronto, com todas as instruções que meu pai me deu, que o Almino me deu, o Bernardo me deu. Daí foi bom, porque você veja, era essa coisa que a gente tinha, né, que era muito boa. Eu gostava muito de treinar com o Euclides Pereira. O Euclides é funcionário do Senado. Ah, é? Engraçado que ele tinha uma certa barriga, mas ele era muito rápido. E um dia, a gente, de kimono, não conseguia me fazer mal nenhum. Sem kimono, ele não me fazia bater, mas era uma coisa que eu dava a minha vida e a outra vida para não capotar de cansado dele com ele. Aquela atropelação que ele fazia, né? E o Ivan, também vimos na academia da Tondeleiro, lá. O Ivan não sabia dormir de luz assim. Aí as rodas, eu, a gente tinha, bagava a luzinha. Quando ele acordava, ele queria agredir o cara que estava lá. Ah, mano, tô aqui, não vi nada. O cara dormia muito, né? A gente entrava ali, o cara desligava a luz. Aí no dia seguinte ele queria ver quem é o bandido que fez aquilo, quem são os bandidos que fizeram isso. Aí... E o Valdemar Santana, qual era a característica deles? O Valdemar é boa pessoa. Não, mas eu digo treinando. Treinando? Eu nunca tive ocasião assim de treinar com ele, nem com nenhum aluno dele. Mas eu sou amigo da Mara, filha dele, sou amigo dela, porque eu depois, por filme dele... Pelo porte físico dele, eu vi que era um cara explosivo, né? Muito forte, né? Muito explosivo. Ele era... A Mara conseguiu com o governo da Bahia uma academia fantástica, que talvez não tenha igual no país, em nome do Valdemar. Eu fico vendo assim, puxa vida, por que não fizeram isso no Rio de Janeiro com o Carson? Pois é, né? Por que não fizeram com o Carlos Grace, com o Hélio Grace, né? Por que não fizeram com o Carson? Era sobretudo quase que um pai para mim, assim. Sim. O Cássio, eu já fiquei muito feliz assim quando vi uma estátua dele lá em Copacabana. Eu beijei aquela estátua 1000 vezes aqui. Acho que tem tudo a ver mesmo com ele, né? A estátua ali, eu acho que é a cara de Copacabana. E o Valois se criou dentro dessa escola. Isso. Quer dizer, a dignidade que ele tem. O Valois nunca fez uma fala, até pro Drysdale, cara, o americano. Ele disse assim, fui pro jiu-jitsu porque o Arthur, o Virgílio me aproximou do Carson. Do Carson, tudo mais. E aí ele se invocou, pessoa correta, sabe? E aí eu digo assim, jiu-jitsu ensina muita gente. No começo eu senti um pouco de ciúme, assim, de todo mundo passar a saber jiu-jitsu. Eu estava falando com o esposo da Reila e com a Reila. Tudo aberto, né? O som aberto, né? Uhum. Aí ela falou assim, como é que tá o jiu-jitsu aí em Manaus? Eu digo, tá muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Me dá um exemplo aí. Eu falei de algumas pessoas, mencionei seu nome, mencionei o nome daquele menino que tá ganhando de todo mundo aí, aquele... Acho que é o Mica, né? Mica, E falei do outro Mica, que é pai do Vitinho, e é meio pai de criação da Evelyn. Os dois estão cheios de vitórias já internacionais, já, sabe? Os dois. E o outro, Vitor Galvão, Mica Galvão, uma figura excepcional, né? A gente não encontra assim toda hora na esquina, né? Aí, muito bem, eu cheguei, eu falei, eu vou te dizer como é que está o jiu-jitsu aqui. Primeiro, a popularidade que ele tem. A popularidade que tem, uma coisa impressionante, como é a luta oficial do Estado, né? E segundo, uma pessoa é parada por alguém que está num carro e diz assim para essa pessoa, onde fica a rua tal? Eu disse, olha, as 10 ruas depois dessa aqui, 1, 2, 3, 4, 10. Eu falei, Reininha e amigo de marido, ele esticou a mão assim, aqui ele corre o risco de levar logo um armlock. Só por dar uma informação. Só para dar informação aqui em Manaus. É isso mesmo. Olha, em Manaus hoje, o mestre, acho que é difícil até tu arranjar uma coisa na rua, com qualquer pessoa aí da rua, morador de rua, empresa, todo mundo sabe um pouco de jiu-jitsu. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe derrubar, montar e pegar um braço. Não é exagero falar isso. Né? Eu acho muito interessante. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto... Pois eu quero fazer uma pergunta para você, Giovanni. Mas o que o senhor acha que é... Por que todo mundo sabe essa parte da luta do jiu-jitsu? Por que o jiu-jitsu é tão forte aqui em Manaus? Na sua opinião, o que é? Eu acho que o pessoal entendeu
a gênese, a origem do jiu-jitsu incorporou de certa forma, incorporou, porque é um lugar que as pessoas gostam mesmo, né? Gostam mesmo. Nós temos outro mestre, o Fábio, aquele outro que estava lá do Bradesco, o nome dele? Paulo. Raul. Paulo. Eu fui lá, gente, quando eu vou visitar uma academia, quero visitar tudo. Visitar a academia, acabo, fulano precisa de um grau, dá o grau, aquela coisa toda lá. E o jiu-jitsu, eu acho que ele tem uma conexão assim com puxar você para raciocinar com mais clareza, sabe? Porque se você raciocinar com pouca clareza no jiu-jitsu, você não vai longe, né? Não vai longe. Mas aí ajuda você a raciocinar com clareza no resto também. Primeira coisa, é uma coisa indomável, né? Difícil você... É uma coisa indomável. É uma luta que eu acho que não deve respeitar as outras, cada um tem a sua. Eu desrespeito lá ninguém, não gosto de respeitar ninguém, porque é isso, que é aquilo. Mas ninguém tem que ser como eu sou, exatamente, senão não presta. Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa de cabeça democrática e aberta mesmo para tudo, enfim. Então, eu acho assim, que o jiu-jitsu fez um contrato com o Amazonas. Tipo assim, você vai ser um dos meus expoentes em pouquíssimo tempo. Como é que eu podia imaginar o Mica Galvão? Como é que eu podia imaginar as pessoas que... Lá do Melk, do Mutirão, é outro... o Melk, esse rapaz é um irmão meu, até tinha pedido para ele vir também, mas alguma coisa deu errado. Esse Melk é uma pessoa, Rodrigão, que ele boa pessoa, sabe? Boa pessoa, ele cuida dessa menina, tem uma vida familiar muito difícil, sabe? Ele fez vários campeões já, né? Os resultados dele são incríveis. Também fez, E o filho dele, bom, essa menina, ela tem um registro de sofrimento na vida dela, que ela agora ri para mim. Não ria para ninguém. Hoje é difícil encontrar um garoto assim, na faixa dela, que ganha dela. Às vezes até de cima. Ela é dura mesmo. E outra coisa, eu falei pro Melk, olha só, eu para dar uma queda dessas, senhor Naguei, ou eu para dar um ultimato, eu tenho que me baixar. Né? Aí, agora, ela não. Ela já é do tamanho... Ela já nasce aplicando. Porque ela está ali no limite. Então ela deu para todo mundo. Todo mundo ela derruba, né? Aí ela é uma pessoa que tem uma vida muito sofrida, te falo depois, detalhes. Eu queria te dizer uma coisa, sabe? Eu sou muito feliz por ter feito jiu-jitsu, ter vivido aquela fase assim que... Uma época áurea, né, mestre? Época áurea. Uma época de ouro. Você sabe que o Carson, ele ficava chateado comigo e ao mesmo tempo não ficava, né? Porque eu era muito moleque, entendeu? Eu era muito moleque. Estava na idade de ser moleque, você era moleque. O Valá falou isso até na hora que ele leu a carta. Falou, Arthur, bagunceiro, papapá, e foi daquele jeito jeito Carson Gracie, né? Tá recomendado, né? Sim, com certeza. E o Carson, quando gostava de alguém, ele também metia o pau na pessoa. A dona... A esposa do Castro, dona... Meu Deus, o nome dela agora é terrível. Ela ficava lá tomando conta dos pagamentos e tudo mais. Isso. Ela foi a um evento que eu fui. Um antigo palácio Tiradentes, que era a Câmara Federal, e meu pai foi deputado também. E depois virou Assembleia Legislativa. Eu sei que eu fui lá. Trouxe 1000 fotografias dele lá. Aí, eles estavam assim, eu via a unidade assim das pessoas. E chegou a Marli, dona Marli, filha, esposa do Carson. Ela disse assim para a minha mulher, Elizabeth, eu amo o neto. O Carson amava o neto. Os meus filhos, o Carcinho e a... esqueci o nome dela agora, amam o neto. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Você já casou com ele na maturidade, né? Ela é. Porque Hollis, ele e o Renato, Hollis e Reison, eles três somados não valiam nada. Nada. Todo dia tinha uma palhaçada. Uma vez o Cássio disse assim, pessoal, quero apresentar para vocês, tem 12 alunos que saíram da defesa pessoal
e vão agora, uns vão continuar com a aula particular comigo mais um tempo, outros já podem começar a aula particular com vocês. Tem moças aqui que vão treinar com moças, efetivamente. Aí falou, ele disse assim, muito bem, vocês vão ser muito bem recebidos por eles, todo mundo falou, bom, sejam bem-vindos, todo mundo, não sei o quê. Aí o Carson depois falou assim, vou falar para vocês uma coisa, tenho alunos bons de competição e eu preciso, como não me conhece há tanto tempo, eu queria dizer uma coisa. Pegou uma chave que vai te estourar todos os ligamentos, bate. Pegou o pescoço, bate. Pegou chave de joelho, bate. Chave de calcanhar, bate. Melhor do que estourar do lá de baixo até o joelho, né? Está tudo como é que se diz? Ligamento, todos os ligamentos. E aí eu cheguei, aí e a molecada estava na gente, sabe? Estava na gente. Ele pegou com raiva, o Raso estava morando na academia dele, o Reis. Aí ele pegou e jogou lá embaixo. Eu estava com raiva do Reis. Chegou o Reis, estava torcendo pelos outros gays da família. Aí ele chegou e me disse assim, então agora eu quero que você só faça uma coisa. Pegou, veio, não teve jeito de sair, tenta sair, não teve, bate. Melhor do que arrombar todos os teus ligamentos. Agora, uma coisa que ele fala para você, é o seguinte, olha, aluno meu não pode dizer que está cansado. Ele pode perder porque está cansado, mas ele tem que ir ao último momento da luta, que possivelmente ou provavelmente ele vai perder por estar cansado. Mas ele tem que lutar e não quer dizer que está cansado e por isso quer parar. Entendi. Aí eu chego, pego... Aí ele falou, Neto, você e fulano. Aí eu disse... Aí eu não resisti. Tem um garotinho assim, sabe? Seus 17 anos, uma coisa assim. Eu peguei, ele deu barra, não me deu barra, eu disse, Cássio, eu estou cansado, não está dando mais. Ele falou, nasceu moleque, cresceu moleque vai morrer moleque, não sei o quê. Bom, outra palhaçada grande. E aí, depois ele acabava rindo, né? Outra palhaçada, ele chegou lá, essa foi boa para ele. Chegou um cara com uma de sapato, foi pro dojo menor. Passou pelo dojo à vontade, pelo grande. Se não me engano, a dona Marli foi ao banheiro. Ele não viu ninguém lá, entrou. Ouviu vozes aqui, entrou aqui. Quando ele entrou, eu falei, meu amigo, por favor, Costa estava de costa. Eu disse, você pode tirar o sapato, por favor? E deixar ele no canto, e volta para cá, deixa um cantinho. Tá? Pode pisar. Eu vi você com uma faixa marrom, pessoa que deve treinar. Então, muito bem, tirou, tá bom. Ele falou para mim, eu vou tirar, tá bom. Eu vou tirar, você tá pedindo, né? Eu vou tirar. Esse logo que era um cara brabão. Logo eu comecei a tremer na base, meu Deus do céu. Pegar esse cara aí. Aí eu olhei pro Cássio e fiz assim, Cássio foi o único cara abaixo de 98 quilos que ia lá desafiar o Cássio, ou que ia desafiar alguém, que o Cássio não me colocava ou não colocava o Serginho Niterói, o Serginho Iris. O resto era tudo comigo e com o Serginho Niterói. Tem tipo assim, 31 eu, 35, 38 o Serginho. Aí esse cara, não precisava nem ser agência. Aí chegou, já sem sapato, e disse assim, quem é Cássio Grace aqui? Aí o Cássio falou assim, eu. Ele disse assim, eu vim aqui para lutar com você. Aí o Cássio disse, rapaz, é uma coisa bacana, viu, mas vou te falar, eu vou ter o maior prazer em ter você aqui com a gente sempre, mas começa com essa... Eu quero te dizer só o seguinte, até para você esquentar, você vê aí, não vê esquentamento nenhum, ele já está quente, já treinou aqui um pouco aqui. Esse menino aí, começa o treino com você, depois que você esquentar, você vai esquentar. Aí você treina comigo um pouquinho, né? Eu falei, tá bom. Treinar comigo tem que treinar com meus alunos primeiro, né? O Sérgio Iris estava lá. Eu tinha o cabelo comprido aqui. Aí eu amarrei aqui e falei, Serginho, põe essa presilha aqui.
Aí o Mato Grossense imbecil lá falou assim... Prendendo o cabelo? Tem bicharice aí, né? Prendendo o cabelo, prendeu o cabelo. E aí, falou pra mim pro Serginho. Aí ele falou, Neto, eu não espero menos do que você fazer ele repetir. Eu vou ter que repetir esse para ele. Você tem que expor uma situação ridícula mesmo. Pra deixar. E lá. Nem precisou. Ele meteu a mão no meu cabelo e começou a puxar. Eu resistia com o pescoço forte, resistia. E aí abriu o kimono dele, comecei a arrancar os pelos. Ele era desenho de árabe, tinha muito pelo. Comecei a arrancar os pelos. Sangue saindo, arrancando o peso dele, sangue saindo, arrancando o peso dele, aquela coisa, tudo mais, da cabeça, um pouquinho que tinha, arranquei, não sei o que, estava cheio de sangue. Aí eu falei assim, aí o Cássio falou, aí eu montei nele, ele deu uma quedinha, coitada, eu botei o joelho plexo dele, o bobalhão parou aqui, aqui sentou. Aí ele disse, aí eu falei, como é? Quer estrangulamento assim? Estrangulei ele. Você quer estrangulamento você vendo? O que você quer que eu faça outra coisa contigo? Você prefere ficar de costas ou ver de frente? Não, eu acho que de frente. Ah, você acha? Tá bom, então fica de frente, fica aí. Tenta me pôr fora. Corcoveia, como se eu fosse um cavalo. Aí eu falei, você não tá conseguindo nada. Ele quer? Então tá bom, vou fazer uma coisa contigo. Não vou tocar em você. Ele estava aqui, eu fazia assim. Passa aqui, assim, aí passa em mim, outro em mim, ele não vou fazer nada disso contigo, viu? Você é um rapaz legal. Eu Cássio falou, ele falou, bata logo, você já viu que você perdeu a luta. Ele fez assim. O Cássio disse, ele bateu, Neto. Eu digo, Cássio, ele não bateu. Eu não entendi, não vi ele bater, não. Tanto a gente falando aqui, eu não vi ele bater. Aí ele estava lá. Aí eu vou estrangular ele, largar. Estrangulei, larguei. Estrangulei, larguei. Estrangulei, larguei. Estrangulei, larguei. Estrangulei, larguei. Aí tirando as porcarias dele, né? Com a mão. Aí ele fez assim. Por favor, bata. Ele disse que não sentiu, bata. Desista. Aí o cara fez assim. Eu disse, Cássio, agora eu não vou sair de cima porque ele está me agredindo. Pronto, vai continuar. Um pouquinho. O Cássio falou, Neto, Cássio, eu não posso sair daqui antes de lavar minhas mãos. Então, vai lá e volta. Mas não precisa você ficar aqui em cima desse moço aí. Eu já vi que ele tem que começar do zero, quase. Aí eu disse, pois é, mas vai lavar a mão e volta, pronto. Aí eu falei, não, eu vou lavar aqui mesmo. Cuspi a minha mão toda e comecei a passar o sangue na cara dele. Sangue no nariz, aqui, passando tudo mais. Aí ele falou, acho que chega. Aí o Serginho de Niterói falou assim, entendi. Aí ele foi o fez da vida. Aí o Cássio... Que cara poderoso, hein, chegar assim na academia. Faixa marrom. Judô. Achando calçado. Já pensou? E o Cássio também, na sua sabedoria, devia logo identificar, né? Pô, isso aqui é um aventureiro, tem a mínima condição, né? Vou botar aqui meus alunos aqui para fazer ele entender como é que é o processo. Eu tive um amigo que quase ninguém conhece aqui em Manaus, muito amigo meu, até hoje. Ele foi treinar. O Cássio tinha um garoto que... esqueci o nome do garoto, Serginho, não. Julinho, algum nome assim. Esse garoto, ele tinha uma guarda espetacular. Pesava 33 quilos e tinha 11 para 12 anos. Esse meu amigo Fará pesava 90 quilos e eu não conhecia muito de luta. Tinha sido enganado no karatê com um professor lá. Aí ficou. Aí ele tentava passar a guarda do garoto e o garoto mudava a posição o tempo todo. Mudava a posição. Aí quando acabou, eu falei assim, poxa, eu posso falar alguma coisa aqui? Betinho, parabéns, Betinho. Poxa, Alexandre, parabéns. Você pelo menos lutou com o Betinho. O Betinho, você tem 90 quilos, ele tem 33 quilos, não é? E um cara craque, você tem que treinar muito, porque o Betinho daqui a pouco vai ser um professor, vai poder te dar aula. Aí o Fará tem vergonha que eu diga isso para as pessoas. Aí eu digo, ele diz assim, não era, ele é meio ingênuo, né? Não era 33, tinha 36 quilos,
Como se mudasse. Como se mudasse, E outra coisa, ele não é... como é? Ele não tinha só... como é que se diz? Ele não tinha só pouco tempo, ele tinha muito tempo de jiu-jitsu. Então ele já devia ter uma faixa que eu não tenho aqui. Não sei o que. Eu disse, não, mas ele não te ganhou. Você só não passou a guarda dele. Incrível. Agora com o negócio do Bolsonaro, me lembrei do Bolsonaro por outra razão. Que foi o Della Riva, esteve aqui. Ah, sim, o Della Riva, com certeza. Aí... Você deve ter visto ele chegando, tipo assim, um garoto, né? Um garoto, né? É muito meu amigo, mesmo à distância, sabe? Sim. Ele consegue ser amigo à distância. A luta mantém assim tudo. A luta irmã, né? Isso, também vocês viveram essa época lá do Carson, entendeu? Foi uma época fantástica. Então, quando reencontra assim, vem várias memórias na cabeça, imagino. Você né? sabe que a gente... Essa coisa da Riva, o Rafa chegou para mim assim, rapazinho bem jovem, né? Assim, 14 anos, sei lá, estava lá, falou assim, quem ganhava, você ou da Riva? Eu disse, não, eu sinceramente eu nunca treinei com ele. Ele é muito bom. O pessoal diz aí, disseram para mim agora que as maiores guardas do Brasil são a sua e a dele. Eu digo, e por que vocês não fizeram esse teste? Bom, se a gente for fazer um teste só de guarda, fica 0-0, né? Eu vou para ele, eu passo a minha, eu passo a dele, né? Então, mas ele também entrou depois. É uma outra geração, né? Outra geração. Outra geração. E a outra geração que veio depois também da gente é o Murilo, né? Murilo. O Bebel, o Vitor, né? Sim. Lá tinha Valide. O Valide ficou com o Cássio, ele não saiu. Eles saíram. Aí a gente fazia Valois, eu, um amigo meu, que é o Carlos Edson, grande amigo, não é de fazer luta, mas um atleta, faz ginástica para ele, né? Ele estava sempre alguém aqui a mais. Eu tinha um cara que é meu amigão, o Magrão. O Magrão ele é irmão, da doutora Leda, que hoje preside, é a principal pessoa no Ministério Público do Amazonas Estadual, né? Em PE. Aí, nós estávamos lá. A gente escolhia assim. Sabe pelo Bebel. Vai pegando logo os telefones dos outros aí. Aqui, eu gostava de sacanear o Libório. Acabou a luta, estava assistindo ali a luta, acabou a luta. A gente marcava assim, vamos dar uns 30 minutos, o cara rever alguma coisa. Depois, inevitavelmente, vai ao banheiro, vai escovar o dente, vai dormir, né? 1 da manhã, vai dormir. A gente deixava passar isso, quando dava 1 da manhã, a gente ligava. Bom, Ricardo, você viu a luta? Aí, assim, vi, foi boa. Fulano aqui quer falar contigo. Falou, Ricardo, você viu a luta? Eu já fui dizer pro Neto que eu vi. Já, foi legal, né? Foi legal. Passava pro Carlos Zé, que nem conhece ele. Que é um amigo dele, Carlos Edson. Você viu a luta, né? Vi, já falei pra todos aí. Aí, o Ricardo é educadíssimo, né? Ricardo, o Maidão perguntava, você viu a luta? Porra, todos vocês perguntando a mesma coisa. Aqui é uma pergunta. Por quê? Aí a gente ia. Ele falou, brincadeira, eles me pegaram uma vez só. Não pego na segunda, né? Na segunda era outra coisa, né? Ele nunca perdeu a calma. O Murilo perdia a calma facilmente. Tinha os temperamentos diferentes. Você viu a luta, Murilo? Ele falou assim, vi. O que você achou? Sim, boa. Aí o outro falou, Murilo, você viu a luta? Eu acabei de falar pro Neto que vi a luta. Pois é. E fulano. Aí começa os outros. Bebel, você viu a luta? Vi. Outro, viu? Vi. Outro vi. Eram 4 ou 5 ferros ali, né? Aí, até que nós pegamos o tamanho, não tinha muita assim, paciência para essas coisas. Ligava o Murilo, você viu mesmo a luta? Vão a puta que os pariu vocês todos. Pare de encher o saco, mas encher o saco, encher o saco, não sei o quê. E fazia isso, né? Era uma brincadeira de cara adulto, né?
todo mundo tem o seu lado de criança. A quinta série nunca sai da gente, né? Mestre, o senhor também teve um acesso muito bom na época, né? Que é a dieta Gracie, né? Isso em alguma hora... Até hoje eu faço. Ah, é mesmo? É? Olha só que legal. Porque tu bebeu da fonte ali, né? Imagino que algumas coisas ele até... Olha, isso aqui dá certo com isso aqui não pode. Tudo da própria Carlos, o Hélio, né? E ali seguindo ali. Então até hoje o senhor faz uso dela, né? Sim, faço mesmo. E me atualizo muito com... Às vezes com o Rony, um filho dele que veio aqui, foi hospedado por mim. O meu amigo também. A Reila sempre me passa as coisas. Porque... a Geisa era uma boa cozinheira da dieta Gracie. Uhum. Ela faleceu, uma santa pessoa. Mão dela, a outra que falei aqui, eu sei que essa estava uma menina paquerando da namorado dela, ela já é uma pessoa 40 e tantos anos. Aí ela me chamou e falou assim, pô, vou pegar essa mulher, você tem que me ajudar nisso. Eu falei, bem, falei, pô, o cara lá que era meu amigo, era irmão do Ivan, Gomes, o Jaildo Gomes, bom de Vale Tudo também. Tinha um outro que só pesava 66 quilos também, durinho, perto dele, tem um cara. Aí, eu sei que acabaram indo para lá, e a Rose montou, deu mostrar para a mulher, eu falei, agora chega, né, mas o jeito de cima, pronto. Ele disse assim, eu digo, mestre, você não tomou também uma atitude mais máscula, né, porque você agora está reclamando de mim, você quer que eu faça contigo a mesma coisa? Eu não quero fazer contigo a mesma coisa. Então, ela pode ficar insultada pela mulher. E estava louca, ela ia fazer isso de qualquer jeito. O jeito mais civilizado que eu encontrei foi aqui com o Jaildo, eu deixar nada de mais acontecer. Ela bateu uma, duas vezes, chega, ela ganhou, pronto, tchau. Aí a Isa era onde se escondia. A gente, qualquer palhaçada na Arta Ribeiro, a gente era no chamado barco, como é que chama? Clube, bairro não sei o quê, pequenininho. Não era nenhum bairro, tinha umas 30 casas, poucas casas assim. É tido como um bairro dentro de Copacabana. Sim, eu tô tentando lembrar agora. Aí a gente, ela já sabia, ela já começava, quando a gente passei lá, ela joga a chave. Ela sabia. Já tinha o código, né? Qual foi a do dia? Qual foi que vocês apontaram agora? O que foi? Não sei o que. Vocês agora estão correndo estão passando pelo cemitério, ficando com medo de gente aí, não sei o que. Nada. A molecada também estava junto com a nossa idade, né? Sim. Mestre, eu vou lembrar um outro episódio aqui, que acabei de lembrar. É um episódio seu no ginásio do CIEC, uma luta do Marco Ruas. O senhor teve lá um desafio jiu-jitsu versus Kung Fu, até o ringue caiu, tudo. E eu lembro que o senhor ficou ali pé colado no ringue. E aí foi a primeira vez que o Arthur, tá vendo aquele cara, o Arthur, pô, aquele cara lá do jiu-jitsu, o Arthur é faixa preta e tal. Eu falei, o Arthur é faixa preta, cara, desse negócio aí que tô lutando, caramba. E que legal. Esse episódio é que o mestre Osvaldo trouxe o Marco Ruas pra lutar aqui, né, cara? Eu arranjei 3 vale-tudos pra ele. Legal. E eu os 3. Inclusive, ele não pediu isso. Mas eu coloquei pessoas que eu sabia que não ia aguentar com ele assim, sabe? Portanto, ele também não era de ficar batendo à toa, né? A coisa era gente boa. Foi o cara me ver que eu diria que se tem uma pessoa que empresarialmente fundou o UFC, foi o Ryan, né? Uhum. Mas se tem uma pessoa que mostrou o que era as MMA, foi exatamente o do Ruas. Marco Ruas, né? Ele usou o Muay Thai, que você estudou, eu também. Chutando, né? Derrubando. Eu acho que daí daqui é Jiu-Jitsu e Muay Thai. Sim. 2. Aí 3, eu respeito as outras todas, mas eu sofri muito, a minha coluna é complicada. Mas não é por causa do Jiu-Jitsu, é por causa do judô. Entendi. Eu tive que disputar no judô uma vaga, eu precisava de uma bolsa de estudos, e consegui a penúltima vaga. Aí, toda hora tinha negócio, nós contra a faculdade tal, papá. E acabava taponando um pouco o meu jiu-jitsu, sabe? Eu quase sempre amanhecia lá, num japonês que tinha logo na entrada de Botafogo, que ele era um cara mágico para estudar. Eu chegava às 5 horas, aí ele falou, já lhe pedi, para ele estudar japonês, já lhe pedi para
eu não fazia tanta luta assim. Eu digo, mas é que eu tenho uma bolsa de estudos, então tem que parar com outro. O outro não consigo parar com outro, entendeu? Aí ficava lá, pois aconteceu uma coisa que eu quero também falar, que eu tinha muito orgulho de ter feito isso, sabe? Eu comecei assim pô, é diferente da alegria que eu vou ter quando eu for visitar o teu pai. Vai ser diferente, porque ali vai ter, acho que, emoção dos dois lados. Sim, sim. Eu, por exemplo, as lutas que eu fazia no judô, quase sempre, não sei por que cargas d'água, era o sensei Hermani, Rodolfo Hermani. Ele queria que ele era, eu digo, meu, e toda hora ele tinha um defeito em mim. Toda hora tinha um defeito em mim. Eu não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. Deu uma queda uma vez num cara da escola naval, eu com 66 quilos, ele com 96, e ele era o dia chamado de Olímpico do judô, que é uma das festas mais bonitas que eu já vi. A gente devia ter um dia do jiu-jitsu assim, sabe? Né? Faziam todos os pesos. O Ricardo Campos, um cara sensacional no judô, ótimo parceiro, ótimo amigo. Esse cara foi sorteado para enfrentá-lo. Eu olhei para ele logo assim, espantado. Ele fez assim, tranquilo. Eu fui lá, corri falar com ele lá. Um rapaz que pesava 57 quilos. O Ricardo pesava perto de 100 e tinha 1,02 m, 1,02 m de altura. Era um gigante. Aí eu falei, Ricardo, cuidado com esse cara. Você pode matar esse cara aí, pô. Ele falou, não. Às vezes ele carregou o cara, deitou suavemente o cara com isso aqui no chão. Ganhou a luta, pronto. E não fez nenhuma maldade com o cara. O cara estava desclassificado. O Ricardo é uma boa pessoa. Eu gostava muito de Hiroshi Suzuki também. Hiroshi Suzuki, também quem foi o juiz da minha luta, sempre tinha um problema comigo. Eu dei uma queda nesse rapaz da escola naval, eu dei dentro do tatame, ele chegou, está na risca, mas não fora. Não foi fora. Se ele botou um braço fora, a queda foi dentro. Foi aqui dentro, entendeu? Aí não deu, cruzou, o cara acabou me levando. Pomei a queda e tudo mais. E eu achava que o Hermani não gostava de mim. Aí teve uma vez que o Hiroshi Suzuki, que eu lutei com ele 3 vezes. Você não judô, né? Judô, é. Claro que eu não ganhava nenhuma. Com ele não ganhava nenhuma. Ele era o mestre de judô, campeão brasileiro, campeão sul-americano, medalhista pan-americano, e tirou em 4º lugar na Olimpíada em que ele participou. Imagina. Imagina, eu ia ganhar dele em judô, né? Aí eu até brincava com ele, Suzuki, vamos fazer um treininho lá, juro que vai ser uma coisa. Não, eu não sou doido de meter aquele teu pessoal, não. Vou ficar aqui, não sei o que mesmo. Aí eu digo, não, também, o dia que você quiser uma coisa até particular, eu faço com você. Treino, eu gostava demais dele. Entrou um tal de Zanda, eu sou flamenguista, ele do Clube de Regata do Flamengo, representando o Clube de Regata do Flamengo. Então chegaram lá, Arthur Ribeiro, nós estávamos disputando, como é que se diz? Todos aqueles que perderam para o campeão, estavam disputando 2º e 3º lugar, né? Ele estava ele ganhou a luta com esse tal de Zanda, mas ficou desse tamanho o joelho dele, desse tamanho o joelho dele aqui também, arrebentando ele. Aí olhei para ele assim, ele já estava em pé, ele fez assim, Aí eu fiquei assim, e ele fez, que é o quê? Aí, começar, peguei, não sei se mexer, dei um bico, não com essa parte do pé aqui. 2, 3, 4, 5, ele foi assim, 6. Aí, o que você quer? Isso está valendo, olha, eu vou desclassificar você. O Hermani falou, tem que desclassificar você. Você toda vez aprende uma. O que eu aprendi? A queda foi dentro, sensei. A queda foi dentro do rapaz da escola naval. Pô, agora, o que esse rapaz fez diferente do que eu fiz com ele? Olha como está. Esse aqui é um Zé Ninguém. Aqui para nós, é um coitado. Morro de pena de você, viu, rapazinho? Muito de pena. Agora, pena eu tenho de um cara que está medalha para o Brasil, que nome internacional, e que vai como está o joelho dele ali. Ele puxou mais e mostrou como estava. Uma bola, assim. Aí, eu sei que ficou aquela confusão toda. Aí ele falou assim, você vê o que é o jiu-jitsu, né? Eu achava que tinha preconceito, devia ter. Pelo contra o jiu-jitsu. Muito bem. Aí eu cheguei e falei para ele assim,
E sabia que eu ia fazer isso que eu fiz, né? Aí a mãe falou assim, você está querendo uma confusão, você disse que eu desclassificar você e você vai bater nele lá fora. Ele não vai estar sozinho, aqui está cheio de judoca. Aí eu digo, então, quem é do jiu-jitsu aqui, por favor? Vai estar nos 30. Nós, e para qualquer negócio, para qualquer situação, um deles falou, digo, o senhor está vendo que eu não sou tão solitário assim? Sou tão solitário. Será que essa turma que é a favor dele enfrenta aquela turminha que está ali? Estavam quietinhos, estavam vendo ninguém, estão super educados. Sentadinho lá, só aguardando. Sentadinho, Aí chegou, eu encontrei, eu estava lá no clube, até ele me lembrar, Fabinho, eu estou devendo o clube, tem que pagar o mar embaixo, eu vou para o Rio. A gente reúne a galera toda. Você tem crédito lá, com certeza. Tenho, eles devem saber que alguma coisa está errada, porque me mandaram, eu não liguei logo, né? Aí é o seguinte, a velha guarda logo se reúne comigo lá. E uma vez, a velha guarda não estava eu, um cunhado da minha esposa, e estava o Álvaro Barreto. O Álvaro tinha ido ao banheiro, ia voltar. Entrou um cara, você viu como tem gente doida, né? Entrou um cara e falou assim, Neto? Sim, eu. E falou assim, lembra de mim? De onde? Do caso. Sinceramente, não estou lembrando assim. Ele falou, não, eu me lembro, você e o Hollis viviam juntos. Não sei nem quem é que comia quem. Como é que é, rapaz? Você é doido, rapaz? Você é maluco? Você está cansado de viver? Que porra que passa pela tua cabeça, rapaz? Que palhaçada tua. Álvaro chegou e disse, Rua. Aí, não, nós convidamos ele, uma mesa. Então você vai para aquela mesa, fique sentadinho. Se eu ouvir você falando alto um pouquinho, vou te expulsar. Mesmo ele sendo sócio, eu vou expulsar. Sou diretor daqui, eu não quero que ninguém proteja a baderneira aqui, entendeu? E pá. Aí eu estava conversando com o Álvaro Barreto, que foi no banheiro. Estava com um rapaz que até é aluno da Aliança. Ele é faixa preta. Aí estavam 6 embaixadores aposentados, meus colegas de trabalho, né? Olha só que perigo, né? E eles lá todos, eu vendo aquilo, um estava aposentado, o outro cuida dos assuntos de Paris, com um clube que tem que junto Paris a França ao Brasil, né? Outro estava ele estava presidente de uma grande empresa multinacional, estava conversando com ele. E chega um idiota para dizer uma coisa dessa. Aí a gente está sempre ali. Mas no dia que aconteceu uma coisa boa, foi que eu estava falando para eles que eu tinha um peso na cabeça. Eu tinha alguns pesos na cabeça. Tinha um peso que eu ia tirar, era esse de eu ter... Uma vez o Remaninho me pegou pelo braço. Aí eu virei para ele e falei, aí não foi só uma reclamação minha, já foi um desafio. Eu falei, por favor, tire a mão do meu braço, professor, porque só um moleque pode pegar no meu braço assim. O senhor não pode, ninguém pode. Mas, faço nenhuma questão do seu braço. Assim. Aí eu contei isso e contei que eu precisava conversar com ele. 93, já fazia agora 94 anos, data regressiva, contagem regressiva, né? Uhum. Aí me deu o telefone dele, estava assim, Rude é o filho. O Rude era para ter casado com uma moça que ele ama. E ele não casou ainda, porque ele está cuidando do pai o dia inteiro e ela mora com ele lá. Ela sai para o trabalho dela, ela volta, aí ela segura, ele vai para o trabalho dele, ela volta, e de noite estão juntos lá, jantam juntos, ele dorme junto com ela. Eu achei o garoto muito bom, como um filho, assim, eu falei, Rude, como filho, mestre, você está sendo um cara, assim, mais do que o normal aí que eu vejo. Aí ele chegou, ele falou, pai, eu estou com Arthur. Aí ele falou assim, Arthur Virgílio. Aí ele falou assim, o que foi? Foi senador, foi deputado, né? Foi ministro até, não foi? Eu disse, foi sim, mestre. Mas eu vim falar com o senhor por outra coisa. Ele falou assim, ele é mais conhecido, né, no meio dos lutadores como Neto. Aí foi Neto. Eu digo, sim, estou lembrando de você. Você foi a pessoa mais mal educada que me teve na arbitragem. Você era o mais mal educado de todos. Aí eu disse,
eu vim aqui precisamente para pedir desculpas. Pedir desculpas. Aí ele disse assim, vamos, vim pedir desculpas. E eu estou procurando fazer isso com muitas pessoas, assim, que eu acho que eu me portei bem. Estando à mão, eu peço desculpas. Eu quero que o senhor não precisa nem se considerar um amigo meu, mas eu gostaria até de ser amigo seu. Aí ele falou, poxa, legal, tudo mais. De 15 em 15 dias, ou eu ligo para ele ou ele liga para mim. Ó, que legal, hein? Ou é mania. Porque eu fui grosseiro com ele. Eu também não precisava ter dito, esdorra do braço, podia ter aturado. Eu faço assim, seria uma grosseria com ele, né? E, enfim. Mas, pô, que bom que o senhor teve a oportunidade de reverter o falar quadro. Com ele, né? E como o senhor falou ali também no início da entrevista sobre o Nilson, né? Do primeiro encontro que vocês tiveram e depois se tornaram... Primeiro encontro eu pensei que ele queria brigar comigo. Exatamente. Ele falou, não tô de brigar, quero lutar contigo, quero treinar uma coisa, né? Sim. E no final se tornaram grandes amigos que eu não sabia, né? Sim. Não sabia, é muito legal. Mestre, a gente está indo aqui pro final, entendeu? Eu só muito obrigado, Rodrigo. Não, eu queria também... Ótimo teu podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez, né? E repetir as palavras no início, né? Acho que até antes de ligar, as histórias começaram a se cruzando muito cedo, eu criança, né? E sempre escutei o teu nome na minha casa. Minha mãe, uma das épocas mais felizes da minha mãe, trabalhou aí na inauguração fundadora do PSDB no Amazonas, depois trabalhou em inúmeras campanhas políticas, comitês, trabalhou lá, gostou muito, mestre, talvez tu não saiba disso, quando ela foi chamada para organizar o comitê do Arthurzinho na primeira campanha política dele. Sim. Foi ali na Casa Neldorado. Ela se sentiu tão útil. Então... E foi muito. O moleque teve uma votação estúpida, né? Sim. E eu queria te agradecer isso aqui, cara, porque como a gente estava conversando antes, né? Todo dia é o último dia. E eu vejo a lealdade que a minha mãe teve com o senhor, mesmo quando não estava mais trabalhando. Não. Sim, é você. Tá, com você. Mesmo quando não estava mais trabalhando contigo, que tinha alguém que falava mal, eu sempre cansei de vê-la te defendendo. Sim. Mesmo quando não tinha mais contato, né? E ela aquela mulher do... Sim, do enfrentamento. Tava boa então, mesmo, né? Eu queria te agradecer aqui pela essa oportunidade, entendeu? E eu acho que foi muito valoroso para mim como pessoa. E pro programa também, agradecer, sabe? Eu fico muito feliz. Ter um faixa vermelha aqui com a gente. Poxa, é muito importante. Por falar em faixa vermelha, eu queria... acompanhar mais você. Sim. Tem que passar pela Coral e a Vermelha, né? Sim. Eu gostaria de estar aqui, não é boa, para você passar a minha. Vamos chegar, quem sabe aí, vamos dar, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar. E é isso, estamos encerrando por aqui. Você tem quantos graus? Vou pegar o primeiro agora, por isso que vai demorar um pouquinho. Era para ter mais, né? Sim, eu parei um pouco, né? De jiu-jitsu e treino Muay Thai, e depois fiquei um bom tempo lá com o mestre Osvaldo, que eu aprendi muito com ele, né? Uma pessoa que sempre me recebeu de braço aberto, não me conhecia, me recebeu única e exclusivamente por eu ser de Manaus, né? Eu nunca paguei R$1 na academia, apesar de eu ter plenas condições na época, né? E ele sempre me recebeu, sou muito grato, sempre vou ser grato ao mestre Osvaldo. E é isso, deixo aqui as palavras finais com o senhor, fica com você, o mestre, fica à vontade. Pedir uma coisa do Carson, porque o Carson é uma pessoa que eu amava, é uma pessoa que me amava, conforme a própria esposa dele falou para minha mulher. Agora, eu não resistia a fazer certas coisas bobas com ele, assim, que deixava ele irritado. Por exemplo, o Carson estava estava ele e a esposa, né? Eles foram à praia lá onde hoje é a praia do PP. Ali, um cidadão espertinho colocou aqui é minha propriedade, sabe? Sim. Fez a cerca, tomou posse, né? E era um cara assim, que tinha uns empregados com ele, ele era um cara assim, fortinho, não muito alto, fortinho. E eu estava lá com uma namoradinha minha. Aí eu vi o Carson lá. Eu falei, vou falar com o meu mestre ali. Eu senti que o Carson estava discutindo com ele. Eu digo, não é bom você comentar aqui que eu vou. Aí fui lá. Aí cheguei lá e disse assim. Aí ele falou, ô Neto, tudo bem? Tudo bem, Carson, como é que tá? Não, o rapaz aqui tá aprontando muito. Digamos assim, traduzindo pro
pro real como dinheiro, né? Era um X, num dinheiro daqueles qualquer, aquele dinheiro quaisquer, né? E o cara queria, digamos, o exponente era para ele pagar R$10, digamos, pelo estacionamento, e ele queria levar, digamos, R$90 para ele. Entendi. Eu queria que desse R$100 para ele. Eu ficava, não era o real que está me comparando com as moedas antigas. Aí o Cássio estava assim, e eu disse, meu irmão, por favor, você está respeitando uma pessoa, um senhor, está aqui uma esposa dele, coisa constrangedora que você está fazendo, cara. Eu não tenho de dinheiro, eu tenho uma outra nota que não é exatamente aqui, se é essa proporção, eu não tenho não. Aí eu disse assim, eu acho que você devia respeitar uma pessoa muito especial, sabe? Uma pessoa muito especial. A senhora dele não obedece, fica ouvindo essas suas valentias aí, entendeu? Eu não acho legal, a Dona Maria fica ouvindo as suas valentias. Aí ele, né, ele está acostumado a ouvir valentias dos outros, né? Ele está acostumado. Aí ele disse assim, você se meteu na conversa por quê? Quem é você? A conversa não chegou na cozinha ainda. Mas ela já está perto da cozinha, já está saindo da copa e entrando na cozinha. Ele deu uma tapão na cara dele, botei ele pro chão, e aí o resto não durou mais do que o tempo de ele cair na realidade, quem era ele, né? Entendi. Aí, você acredita que o Cássio começou a me esculhambar na academia, depois para os outros e para mim, porque eu tinha feito isso? Eu digo, pô, Cássio, eu só fiz aquilo para constranger você, né, a Dona Maria, eu só fiz isso por isso. Não, você fez também pela palhaçada. Ele podia dizer para ele, tá que o dinheiro dele vai embora. Aí se ele quisesse agredir, é outra história. Eu não podia agredir um cara desse. Isso é ridículo para mim, né? Agredir um idiota desse. Aí para todo mundo tentar falar assim, olha, hoje foi meu segurança, foi meu leão de chácara. Se não fosse ele, o cara tinha batido em mim. Eu digo, porra, cara. Outra, tinha aquele hair, lembra? Uma espécie de um filmão feito hair que traduz o que as pessoas que foram aquele cérebro concerto, né, de rock, de jazz, né? Uhum. Aquela que morreu cedo, aquela moça, tinha aquele outro que mexia com o violino, com o violão, uma coisa fantástica. Como é que é o nome do cultura dos Estados Unidos há muito tempo atrás? Significou para uns uma certa independência para as mulheres, significou para os homens a possibilidade de eles terem, enfim, uma vida. Foi um negócio importante, eu achei, né? Muito bem. Se fosse uma coisa dessa, falando nisso, chegamos na casa do tio Holly, o Oxy era muito baixinho, e ele queria, o cara grandão que era lá desse teatro Hair, né? Aquelas músicas só daquela época, né? Aí ele queria subir no meu ombro e pular no cara e socar. Que o Roxy, que ele tinha uma grande força quando socava, mas ele era muito pequeno. Muito pequeno, todo curto. Aí eu falei assim, e os caras estavam barrando a gente, não podia entrar, porque o pessoal do ré estava chegando, então ele estava com o elevador preso. Aí eu falei, cara, tá demais um pouco, não tá? Ele falou, tá bem demais mesmo, tá bom. Aí ele disse assim, eu disse assim, meu amigo, por favor, elevador é para ir e vir. Nós queremos ir num contabilista, que é contabilista aqui, desse senhor aqui. Eu estava no prédio da academia, em cima da Avenida Copacabana, Avenida Gebara, rua, loja Gebara, em cima dela. Aí ele falou, ele não queria o Ox querendo fazer, eu digo, Ox, corre risco de você não acertar, ok? Aí eu resolvi fazer. Eu falei, Cássio, vou ter que dar isso. Eu falei, não, dessa vez sim. Bem. Aí eu falei, meu irmão, vamos acabar com essa palhaçada de uma vez? Aí fui lá, vamos abrir, as pessoas que estão aí sobem, e depois pronto, você espera ter o pessoal aqui. Qual o problema de você esperar no elevador? Você virou Deus, que você está nesse ré, então todo mundo agora tem que rezar com você, rezar por você.
quem é você, rapaz? Eu sou muito mais do que você, que é um merdinha. Eu digo, tá bem. Aí não teve conversa, velho. Que passa pro lado, agora segura o cotovelo do merdinha. Vai, segura o cotovelo do merdinha. Segura a escala do merdinha. Segura a escala do merdinha pra você ver como é que é bom. Não sei o quê. Aí vai quebrar o braço no finalzinho. Digo, mas se você continua falando besteira, é óbvio que vai cobrar. Mestre, acho que é por isso que na hora que o Valois chegou lá com a carta, o Cássio falou muito, foi, Arthur, esse aí, meu irmão, isso aí é o marginal, não sei o quê, bababá, ninguém brigando aqui, bababá. Mas só que ele gostou, essa ele gostou, né? Essa ele mandou. Autorizou. A outra, o cara tava abusando demais dele, cara. Entendi. E o Cássio era paciente, fica burro, né, aquela coisa toda. Sim. Aí, ele ficou um cara paciente, é isso? Tinha muita tolerância? Ficou mais tolerante, ficou. Entendi. Ficou ficando tolerante com o tempo. Com o tempo, né? Tolerante, assim, mais. Ele já sabia, assim, as bobagens que a gente fazia, ele já passava, ele até já ria. Aí quando eu estrei na Câmara dos Deputados, falei assim, pô, esse povo é louco. Botou esse cara, vai ter briga. Como eu fiz porrada todo dia, velho. Muito provocativo pra legislatura. Ele disse assim, ele vai subir, toda hora ele vai falar daquele púlpito, ele chama assim, e vai arranjar confusão todo dia. Vai ser isso agora, todo dia vai ter, não sei o quê. Aí, pô, eu falei pro Cássio, eu falei para ele, Cássio, eu acabei de ser eleito prefeito de Manaus. Eu já deu aí na televisão, você é o prefeito. Ele falou, pô, coitado daquela cidade. Você é um ótimo prefeito, cara. Acredite. Ele achava que eu era o mesmo menino. Sim, aquele contato foi justamente isso que o Valois falou, né? Que o contato que ele teve contigo é época de adolescente, pô. Adolescente, era uma outra coisa, né? Ele que citou lá e a história que fica, né? A história que Mestre, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só te agradecer, Rodrigo. Primeiro, te ver aqui. Sim. Segundo, reencontrar. Sim. Eu vou mesmo. Lá, o teu pai. Sim. Teu pai que eu amo mesmo. Tua mãe eu amava. Tua mãe é uma pessoa extraordinária. Que já vi em situação de perigo, ela não deu para trás. Fizemos um ato contra a ditadura e fizemos um ato a favor dos direitos do pessoal de saúde no Brasil inteiro. Cada um fez onde pôde, no seu lugar. Nós fizemos aqui. Chegou a polícia e aquela Margarida Campos, enfermeira, era amiga da sua mãe. Ela teve a ideia, antes de avançarem na gente, cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga, pô. Salve o lindo do perdão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Quando acabou o hino, repete, ela falou, viram do Ipiranga, nós para a cidade. Aí os caras não avançavam. Isso conteve ali. Conteve ali o avanço deles. O avanço deles, Porque eles não iam discriminar de saber quem era deputado. Tinha dois ali, tinha eu, Mário Frota, tinha o senador Fábio Lucena, mas eles não iam respeitar não, eles estavam naquela hora meio de... Aí a sua mãe foi, assim, ficou na frente com essa... A Margarida. Sim, eu escutei muito falar dela. Ela casou muito com aquele poeta, grande poeta, Aldísio Filgueiras. Entendi. Aí eu falei assim, vem cá, Aldísio, ele faz umas brincadeiras que te ridiculariza, né? Aí eu digo assim, Aldísio, quantas surras por mês a Margarida te dá? Porque ela é para bater uma. Brava. Aí é uma coisa impressionante mesmo. E o Aldísio era um grande poeta, grande, sabe, um talento enorme. Márcio Souza, que fez outro livro bom. A gente tem que ter orgulho daquele nome grande, né? E valorizar quem merece, o pessoal que... Eu fui em Portugal, eu fui em Porto Alegre fazer uma passeata, caminhada com a Helena, a Ieda Cruz, que foi ministra do Itamar Franco, e eu fui lá para ajudar ela lá. O pessoal me conhece bastante por lá também. Aí fui. Primeiro, depois não tinha um negócio desse jogado fora. Eu vi aqueles que não queriam, ela era candidata a prefeito, jogar no cesto assim, mas no chão ninguém deixou lá. Fiquei muito impressionado. Aí, segunda força, eu fui ali perto, eu fiquei por lá e fui ver uma livraria. Aí tem aquele poeta nosso, rapaz, que é eles falaram do Milton Atum, falaram do Márcio Souza, falaram para mim de um poeta nosso, Bachelard. O Bachelard
ele disse assim, eu tenho aqui uma coisa para lhe dar. Eu pedi, comprei muita coisa dos autores deles, né? Aí eles deram lá, assim, eu tenho agora uma coisa que eu vou lhe dar de presente. E eu aqui vendeu bastante, e vende poesias. Primeiro nome eu não lembro dele, Bacelar. E esse homem é admirado aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo, eu posso te dizer uma coisa, você não se assusta? Não, pode dizer. Ele não é tão admirado assim na minha terra. Meu dever agora é colocar o nome dele Colocar o nome. na praça, entendeu? Colocar o nome e falar quem era ele. Aí fomos aos poucos fazendo Milton Atum ser conhecido, Márcio Souza ser conhecido, Aldísio Figueiredo ser conhecido, e por tantas pessoas que trabalham pela cultura, né? Pela cultura, assim, uma coisa boa. Que importante, que importante. Você tem uma contribuição muito grande aqui para o nosso estado. Quero ver, no momento, quero estar aqui bem vivão mesmo, para passar essa faixa vermelha para você. Tá bom. Aqui. Vou ficar muito feliz, com certeza. Vai chegar o dia. Me foi passada, Raul Castro tinha morrido, me foi passado pelo mestre João Alberto. Que legal, que legal. O senhor merece. Bem, então é isso. Mais uma vez aí, agradeço a sua presença. E fechando aqui mais um episódio, pessoal. Então fica ligado aí nos próximos episódios. No mais, qualquer problema é só chamar. Valeu, hein? Obrigado.